Ela recebeu um doador de sangue anônimo para o filho, e o nome no envelope a fez congelar. Me conta nos comentários. Você acredita em destino? E aproveita para deixar o like se acredita no amor. O som da máquina de monitoramento cardíaco ecoava pelo corredor do Hospital Municipal de São Paulo. Elinmara, uma jovem de 22 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos cor-de-mel, andava de um lado para outro na sala de espera. As unhas, antes perfeitamente pintadas de vermelho, agora estavam mordidas até a carne. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto ela esperava por notícias do seu filho, Theo, de apenas 3 anos. Senhora Mara, chamou o médico, tirando Elin do seu transe. Ela correu em direção ao homem de jaleco branco, com olheiras profundas que denunciavam o longo plantão. Como está meu filho, doutor? Por favor, me diga que ele está bem, implorou, segurando o choro que ameaçava escapar a qualquer momento. Theo está estável, mas precisamos fazer uma transfusão de sangue urgente. A anemia falciforme dele se agravou e os níveis estão críticos, explicou o médico folheando o prontuário. Infelizmente, nosso banco de sangue está com baixo estoque do tipo sanguíneo dele, que é o negativo. A senhora tem o mesmo tipo? Elin sentiu o estômago afundar. Não, doutor, sou A positivo, respondeu, sentindo-se culpada por não poder ajudar o próprio filho. E o pai dele é B positivo. Entendo. Vamos colocar Theo na lista prioritária, mas precisamos encontrar um doador compatível rapidamente. O médico ajustou os óculos, visivelmente preocupado. Naquele momento, uma enfermeira de meia-idade com um crachá onde se lia Dona Rosa aproximou-se. Doutor, acabei de verificar e temos uma unidade de O negativo que chegou hoje cedo. É de um doador regular. O alívio que percorreu o corpo de Elin foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Ela precisou se apoiar na parede para não cair. Graças a Deus! Exclamou, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Posso ver meu filho? Claro, mas apenas por alguns minutos. Vamos prepará-lo para a transfusão, respondeu o médico, já se afastando com a enfermeira. Elin entrou no quarto onde Theo estava. O menino, com seus cabelos cacheados iguais aos dela e pele pálida pela doença, dormia inquieto. Os dedos pequenos estavam conectados a fios e monitores que pareciam engoli-lo. Ao lado da cama, um desenho mal feito de um super-herói estava preso com fita adesiva, arte que Theo havia feito na escolinha 2 dias antes. Mamãe está aqui, meu amor, sussurrou Elin, acariciando suavemente a testa do filho. Vai ficar tudo bem, prometo. Ela precisou sair quando a equipe médica chegou para realizar a transfusão. De volta à sala de espera, Elin tentou ligar para sua mãe, mas o celular estava sem bateria. Típico da sua sorte ultimamente, pensou. Quer usar o meu? Ofereceu uma senhora que esperava ao seu lado. Muito obrigada, agradeceu Elin, digitando o número que sabia de cor. Depois de falar rapidamente com a mãe, que prometeu chegar logo ao hospital, Elin devolveu o celular e agradeceu novamente. Sua cabeça girava com preocupações. As contas do hospital, o emprego de meio período na lanchonete que poderia perder por faltar novamente, o aluguel atrasado. Suas reflexões foram interrompidas quando Dona Rosa, a enfermeira, aproximou-se com um sorriso reconfortante. A transfusão está correndo bem, querida. Theo já está respondendo positivamente. Elin suspirou aliviada. Não sei como agradecer a quem doou esse sangue. Salvou a vida do meu filho. A enfermeira sorriu ainda mais. Normalmente as doações são anônimas, mas temos um sistema onde você pode enviar um cartão de agradecimento. Se quiser, posso providenciar isso. Eu adoraria. Poderia fazer isso agora mesmo? Dona Rosa assentiu e voltou minutos depois com um cartão simples e uma caneta. Elin escreveu com o coração. Ao anjo anônimo que salvou meu filho hoje. Não existem palavras suficientes para expressar minha gratidão. Graças a você, meu Theo, de 3 anos, tenho uma chance de crescer, brincar e viver. Que Deus retribua seu gesto de amor multiplicado. Eternamente grata, Elinmara. A enfermeira pegou o cartão e prometeu encaminhá-lo. As horas seguintes passaram em um borrão de espera, conversas com médicos e enfermeiras, e visitas rápidas a Theo, que aos poucos recuperava a cor e a energia. Helena, mãe de Elin, chegou trazendo uma mochila com roupas para a neta e o neto. Como ele está? Perguntou, abraçando a filha. Melhor, mãe. A transfusão deu certo, respondeu Elin, sentindo-se pela primeira vez naquele dia capaz de respirar normalmente. E você? Como está se aguentando?
Ellen deu de ombros. Como sempre. Um dia de cada vez. Sua mãe apertou sua mão. Você é forte, filha. Sempre foi. Desde que decidiu ter Theo sozinha aos 19 anos, contra tudo e todos. Estou orgulhosa de você. Ellen sorriu fracamente, lembrando-se do pai de Theo, que desapareceu assim que descobriu a gravidez. Desde então era só ela, seu filho e sua mãe contra o mundo. Quando a noite caiu, os médicos informaram que Theo ficaria internado por pelo menos 2 dias para observação. Helena se ofereceu para ficar com o neto, enquanto Ellen ia para casa tomar um banho e trocar de roupa. Volto em 2 horas, no máximo, prometeu Ellen beijando a testa do filho adormecido. No caminho para a saída, Ellen encontrou Dona Rosa, que a chamou discretamente. Ellen, tenho algo para você, disse a enfermeira entregando-lhe um envelope. É do nosso doador. Ele recebeu seu cartão e quis responder. Tecnicamente não deveríamos fazer isso, mas... Ela sorriu conspiratoriamente. Às vezes as regras precisam ser quebradas. Curiosa, Ellen agradeceu e guardou o envelope na bolsa, decidindo lê-lo quando chegasse em casa. O trajeto de ônibus até seu pequeno apartamento no subúrbio foi longo e cansativo. Quando finalmente abriu a porta de casa, percebeu que havia esquecido de alimentar Pancada, o gato preto e branco que adotara da rua no ano anterior. Desculpe, amigão, falou enchendo a tigela do felino que miava indignado. Depois de um banho rápido, Ellen sentou-se na pequena mesa da cozinha e finalmente abriu o envelope que Dona Rosa havia lhe entregado. Havia um cartão simples com letra masculina e firme. Ellen, fico feliz que minha doação tenha ajudado seu filho. Doar sangue regularmente é o mínimo que posso fazer para retribuir a chance que recebi anos atrás, quando também precisei de uma transfusão. Espero que Theo se recupere logo. Se precisarem de mais sangue, não hesite em pedir ao hospital para me contactar. Atenciosamente, Dorian Valley. Dorian Valley. Ao ler aquele nome, Ellen sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. O cartão caiu das suas mãos trêmulas sobre a mesa, enquanto memórias que havia se esforçado para enterrar inundavam sua mente. Dorian Valley, o garoto por quem havia sido perdidamente apaixonada na escola. O único que a defendeu quando todos riram dela após um desastroso acidente com tinta vermelha em sua calça branca. O rapaz que desapareceu de sua vida quando mais precisava dele, sem uma explicação, sem um adeus. E agora, anos depois, ele havia inadvertidamente salvado a vida do filho dela. Um filho que ele nem sabia que existia. Ellen levou as mãos ao rosto sentindo o mundo girar. O que faria agora? Deveria ignorar a coincidência? Procurá-lo para agradecer pessoalmente? Contar sobre Theo? A resposta não viria fácil. Mas uma coisa era certa. O destino havia encontrado uma maneira de trazer Dorian Valley de volta à sua vida, e Ellen não estava nem um pouco preparada para lidar com isso. O relógio marcava 22h37 quando Ellen finalmente conseguiu se recompor. Depois do choque inicial ao ler o nome de Dorian Valley, ela havia passado quase 1 hora paralisada, encarando o cartão sobre a mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Pancada, o gato, esfregou-se em suas pernas, trazendo-a de volta à realidade. Ellen precisava voltar ao hospital. Sua mãe estaria esperando, e Theo poderia acordar procurando por ela. Rapidamente trocou de roupa, bebeu um copo d'água e guardou o cartão na gaveta da cômoda, como se esconder aquele pedaço de papel pudesse também ocultar o turbilhão de sentimentos que o nome nele despertara. No caminho para o hospital, as memórias que Ellen tanto se esforçou para suprimir voltavam como flashes. Ela com 16 anos, cabelos despenteados e aparelho nos dentes, encarando Dorian Valley no corredor da escola. Ele, 1 ano mais velho, capitão do time de basquete, cabelos escuros caindo sobre os olhos verdes, sorriso fácil que fazia seu coração disparar. O trabalho de biologia que fizeram juntos, onde acabaram conversando mais sobre música e filmes do que sobre células e DNA. O primeiro beijo, desajeitado e doce, atrás do ginásio depois de uma partida. As tardes estudando na biblioteca, onde os dedos se encontravam acidentalmente sobre os livros. E depois, o desaparecimento. A transferência repentina, os rumores, a falta de explicações, as mensagens não respondidas, o coração partido. Ellen desceu do ônibus e caminhou rapidamente para a entrada do hospital, tentando afastar as lembranças. O passado era passado, repetiu para si mesma como um mantra.
Agora sua única prioridade era Theo. Como ele está? Perguntou assim que encontrou sua mãe no quarto do hospital. Helena sorriu, os olhos cansados, mas tranquilos, dormindo como um anjinho. A febre baixou completamente e a cor voltou ao rostinho dele. Os médicos passaram há pouco e disseram que os exames estão muito melhores. Ellen aproximou-se da cama e acariciou os cabelos cacheados do filho. Sentia um amor tão grande que às vezes parecia que seu peito não conseguiria contê-lo. Quer ir para casa descansar, mãe? Posso ficar com ele agora? Helena concordou, pegando sua bolsa. Você parece abatida. Aconteceu alguma coisa além da preocupação com Theo? Perguntou, observando atentamente a filha. Ellen considerou contar sobre o cartão, sobre Dorian, sobre tudo, mas decidiu que não era o momento. Helena nunca havia aprovado seu relacionamento com Dorian na adolescência, considerando-o inconsequente demais para sua filha estudiosa. Só cansaço mesmo. Vou ficar bem, respondeu, forçando um sorriso que não convenceu sua mãe, mas que foi suficiente para encerrar o assunto. Depois que Helena saiu, Ellen acomodou-se na poltrona ao lado da cama de Theo e tentou dormir um pouco, mas seu cérebro insistia em voltar ao cartão, as palavras escritas naquela letra que ela, surpreendentemente, ainda reconhecia. Como seria Dorian agora? Teria mudado muito? Estaria casado, com filhos? E mais importante, por que havia desaparecido da vida dela daquela maneira? O sono só veio horas depois, inquieto e povoado de sonhos confusos, onde Dorian aparecia e desaparecia como um fantasma, sempre carregando bolsas de sangue nas mãos. Na manhã seguinte, Ellen acordou com Theo cutucando seu braço. Mamãe, estou com fome, declarou o menino já com aparência muito melhor e a energia de sempre. Bom dia, meu astronauta, sorriu ela usando o apelido favorito do filho, que tinha fascínio por tudo relacionado ao espaço. Como se sente hoje? Forte como o Hulk, respondeu Theo, fazendo uma pose que o fez rir e tossir um pouco. Calma, campeão. Ainda precisamos ir com calma, disse Ellen, ajeitando os travesseiros atrás dele. Vou chamar a enfermeira para ver se podemos pedir um café da manhã especial para o menino mais corajoso deste hospital. O dia transcorreu tranquilamente, com visitas dos médicos, mais exames e, para a alegria de Theo, a permissão para comer gelatina vermelha, seu doce favorito. Ellen conseguiu ligar para a lanchonete onde trabalhava e explicar a situação. Seu chefe, apesar da voz irritada, concordou em mantê-la no emprego desde que compensasse as horas na semana seguinte. À tarde, quando Theo dormia após o almoço, Dona Rosa apareceu para trocar o soro. E aí, menina, leu o cartão? Perguntou a enfermeira com um sorriso cúmplice. Ellen sentiu as bochechas esquentarem. Li sim. Obrigada por me entregar. Conhece o rapaz? Notei sua reação quando viu o nome dele. Dona Rosa era observadora demais para o gosto de Ellen. Uma pessoa do passado, respondeu Ellen evasivamente. A enfermeira terminou de ajustar o soro e checou os sinais vitais de Theo. Sabe, ele vem aqui doar sangue religiosamente a cada 3 meses, comentou como quem não quer nada. Um rapaz bonito, sempre educado, trabalha no laboratório do hospital universitário, pelo que sei. Ellen tentou parecer desinteressada, mas seu coração acelerou. Dorian era biomédico? Isso fazia sentido, considerando como ele sempre fora bom em ciências. Ele também perguntou sobre você, continuou Dona Rosa, ajeitando o lençol de Theo desnecessariamente. O quê? Ellen não conseguiu disfarçar a surpresa. Depois que entregamos seu cartão, perguntou se você estava bem, se precisava de alguma coisa. Parecia genuinamente preocupado. Ellen não sabia o que pensar. Uma parte dela queria saber mais, queria entender por que ele sumiu, queria vê-lo. Outra parte, a racional, dizia que aquilo tudo era passado e que reabrir velhas feridas não traria nada de bom. Dona Rosa, agradeço sua intenção, mas ele vem doar sangue amanhã, interrompeu a enfermeira, sorrindo como quem acaba de dar a notícia mais empolgante do mundo. Por acaso, na hora do seu almoço, só estou dizendo. Com uma piscadela, a mulher saiu do quarto, deixando Ellen completamente desconcertada. Encontrar Dorian, depois de 6 anos, com tantas perguntas sem resposta, com tantos segredos entre eles. O maior desses segredos dormia pacificamente na cama do hospital, sem fazer ideia de que o homem que havia inadvertidamente salvado sua vida poderia muito bem ser seu pai. Sim, Ellen nunca contou a ninguém, nem mesmo a sua mãe.
Theo não era filho do ex-namorado que a abandonou durante a gravidez, como todos acreditavam. Essa era a história que ela inventou quando descobriu que estava esperando um bebê, 2 meses depois que Dorian desapareceu sem explicações. Na época, confusa e magoada, decidiu que criaria seu filho sozinha, sem procurar por alguém que claramente não a queria em sua vida. Agora, o destino parecia estar pregando uma peça cruel, trazendo Dorian de volta no momento em que ela menos esperava e da maneira mais improvável possível. O restante da tarde passou num borrão de preocupações e planejamentos mentais. Ele criava e descartava cenários, ignorar a informação de Dona Rosa e nunca mais mencionar Dorian, aparecer casualmente no banco de sangue e fingir surpresa ao vê-lo, contar toda a verdade de uma vez. Nenhuma opção parecia correta, nenhum caminho parecia seguro. À noite, quando Helena voltou para ficar com Theo, Ellen decidiu dar uma volta pelo hospital para clarear as ideias. Seus passos a levaram, como que por vontade própria, até o banco de sangue. O setor estava fechado àquela hora. Apenas uma luz fraca iluminava a recepção vazia. Através do vidro da porta, Ellen podia ver cartazes incentivando a doação, fotos de pessoas sorridentes, segurando cartões de doadores, frases motivacionais sobre salvar vidas. Era irônico como uma coisa tão simples, o gesto de Dorian de doar sangue regularmente, havia desencadeado uma tempestade em sua vida. Procurando por alguém? A voz masculina atrás dela a fez saltar de susto. Elin virou-se rapidamente, esperando encontrar algum segurança do hospital, mas quem estava ali, a poucos metros dela, era o próprio Dorian Vale. 6 anos haviam transformado o garoto de 17 anos em um homem. Mais alto, mais forte, com os traços mais definidos e maduros. Mas os olhos verdes continuavam os mesmos, assim como o cabelo escuro que insistia em cair sobre a testa. Elin sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Seus olhos, porém, disseram tudo. Surpresa, medo, raiva e, sim, aquela maldita faísca de sentimento que nunca conseguiu extinguir completamente. Ellen, Dorian deu um passo à frente, parecendo tão surpreendido quanto ela. Eu ia doar sangue amanhã, mas fui chamado para uma emergência no laboratório. Não esperava te encontrar aqui hoje. 1000 perguntas corriam pela mente de Ellen. 1000 acusações. 1000 palavras não ditas. Mas o que saiu de sua boca foi simples e direto. Por que você sumiu? O rosto de Dorian ensombreceu. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Ellen lembrava bem. É uma história longa e complicada. Respondeu olhando para os próprios pés. E provavelmente não é o que você imagina. Tenho tempo, disse Ellen, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Dorian levantou os olhos, encontrando os dela. Tem certeza que quer saber? Aqui? Agora? Ellen hesitou. Não queria. Não estava pronta. Não naquele corredor de hospital, com seu filho doente em um quarto não muito longe dali, com 6 anos de perguntas não respondidas e um segredo do tamanho do mundo entre eles. Não, admitiu finalmente. Não agora. Um silêncio pesado caiu entre eles. O som distante de uma ambulância chegando quebrou o momento, lembrando Ellen de onde estavam. Seu filho... Ele está bem? Perguntou Dorian com genuína preocupação. Ellen engoliu em seco. Seu filho. O filho dele. O segredo. Está melhor. A transfusão ajudou muito, conseguiu dizer, evitando olhar diretamente para Dorian. Obrigada por... Você sabe. O sangue. Dorian assentiu. Um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Foi coincidência. Eu nem sabia que era para ele. Coincidência, pensou Ellen. Ou seria o destino brincando com eles? Preciso voltar para ele, disse Ellen, dando um passo para trás. Claro, Dorian parecia querer dizer mais, mas se conteve. Ellen, Ele hesitou. Então pegou uma caneta do bolso do jaleco que usava e escreveu algo em um pedaço de papel. Meu número, se você quiser conversar, sobre qualquer coisa. Ellen pegou o papel, os dedos tremendo levemente ao se aproximarem dos de Dorian. O breve contato enviou uma onda de calor pelo seu braço. Não prometo nada, disse guardando o número no bolso. Dorian assentiu, compreendendo. Sem pressão. Só não desapareça. A ironia da frase não passou despercebida. Ellen deu um sorriso triste. Como você fez?
O comentário atingiu Dorian como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas Ellen já estava se afastando pelo corredor, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele poderia ouvir mesmo à distância. Ao virar a esquina, longe dos olhos de Dorian, Ellen encostou-se à parede e respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. O destino havia mexido suas peças de forma imprevista, trazendo de volta à sua vida o homem que amou e odiou, o pai do seu filho que não sabia que era pai. E agora, o que faria? A resposta para essa pergunta era mais complexa do que qualquer equação que já resolvera nas aulas de matemática. Enquanto caminhava de volta para o quarto de Theo, Ellen sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria não apenas sua vida, mas também a do seu filho e, inevitavelmente, a de Dorian Bailey. 3 dias se passaram desde o encontro inesperado com Dorian no corredor do hospital. Theo já estava em casa, recuperado e voltando gradualmente à rotina normal, embora ainda precisasse de cuidados extras. Ellen havia retornado ao trabalho na lanchonete do seu Gomes, equilibrando turnos duplos para compensar os dias ausentes, enquanto sua mãe ficava com o neto nos horários em que ela não podia estar presente. O pequeno pedaço de papel com o número de Dorian permanecia intocado na gaveta da cômoda, junto com o cartão do banco de sangue. Ellen encarava aquela gaveta todas as noites antes de dormir, debatendo-se internamente se deveria ligar ou não, se deveria contar a verdade ou deixar o passado enterrado. "Mamãe, olha o que eu desenhei!" exclamou Theo, entrando correndo na cozinha com um papel colorido nas mãos. Ellen sorriu, afastando momentaneamente os pensamentos sobre Dorian. "Deixa eu ver essa obra de arte." Theo estendeu o desenho orgulhosamente. Nele havia 3 figuras de palito, uma maior com cabelos encaracolados como os de Ellen, uma pequena que seria Theo e uma terceira, mais alta, com o que pareciam ser cabelos escuros. "Somos nós", explicou o menino, apontando para as 2 primeiras figuras. Então seu dedinho moveu-se para a terceira. "E esse é o moço do sangue que me ajudou a ficar bom." Ellen sentiu o coração falhar uma batida. "Como você sabe sobre ele, meu amor?" "Vovó me contou que um moço legal deu sangue para mim no hospital", respondeu Theo com a simplicidade das crianças. "E quando eu crescer, quero dar sangue também para ajudar outros meninos." Ellen abraçou o filho, escondendo a emoção que ameaçava transbordar. Como explicar a uma criança de 3 anos que aquele moço legal era, na verdade, seu pai biológico? Como contar que havia mantido esse segredo por tanto tempo? "É um desenho lindo, astronauta", disse, beijando o topo da cabeça de Theo. "Vamos pendurar na geladeira?" Enquanto prendia o desenho com ímãs de frutas na porta da geladeira, o telefone tocou. Era Helena. "Filha, desculpe o incômodo, mas esqueci meus remédios para a pressão aí na sua casa ontem. Poderia trazê-los para mim quando vier buscar o Theo mais tarde?" "Claro, mãe, já separei eles aqui", respondeu Ellen, olhando para a cartela de comprimidos sobre o balcão. "Como estão as coisas na lanchonete? Seu Gomes ainda está pegando no seu pé?" Ellen suspirou. "Como sempre. Mas pelo menos não perdi o emprego." "Você merece coisa melhor, filha. Com seu diploma de técnica em administração, poderia estar em um escritório, ganhando o dobro." Era uma conversa recorrente. Ellen havia conseguido completar o curso técnico antes de engravidar de Theo, mas nunca conseguiu um emprego na área. Com um bebê para criar sozinha, aceitou o primeiro trabalho disponível e, desde então, não teve oportunidade nem tempo para procurar algo melhor. "Um dia, mãe, agora preciso desligar. Tenho que levar o Theo para o banho e me arrumar para o turno da tarde." Depois de encerrar a ligação, Ellen foi preparar o banho do filho. Enquanto o menino brincava com seus barquinhos na água, ela não conseguia parar de pensar no desenho, no moço do sangue, nas coincidências que haviam trazido Dorian de volta à sua vida. "Mamãe, quando vou conhecer meu papai?" perguntou Theo de repente, espirrando água para fora da banheira. A pergunta pegou Ellen completamente desprevenida. Theo raramente perguntava sobre o pai, talvez por ser ainda muito pequeno. "Por que está perguntando isso agora, meu amor?" "Porque o Pedro da minha escola tem um papai que leva ele para andar de bicicleta", respondeu o menino, com aquela lógica infantil que era ao mesmo tempo simples e devastadora. "E eu queria andar de bicicleta também." Ellen sentou-se na beirada da banheira, tentando encontrar as palavras certas. "Algumas famílias são diferentes, Theo. A nossa tem só eu, você e a vovó. E nos amamos muito, não é?" O menino assentiu, embora parecesse não estar totalmente convencido.
Mas o papai não me ama? A pergunta acertou Ellen como uma flecha. Como explicar a uma criança que seu pai nem sequer sabia de sua existência? Seu pai, começou hesitante. Ele não está aqui agora, mas tenho certeza que se conhecesse você, iria amar muito, muito mesmo. Pareceu ser o suficiente para Theo, que logo voltou a brincar com seus barquinhos. Mas para Ellen, aquela conversa foi como um alerta, um empurrão do destino. Seu filho estava crescendo, fazendo perguntas, e merecia conhecer sua história completa. Depois do banho, enquanto Theo assistia a desenhos animados, Ellen pegou o telefone e encarou o número de Dorian. Antes que a coragem evaporasse, discou rapidamente. 3 toques depois, a voz dele atendeu. Alô? Ellen fechou os olhos, a voz dele trazendo uma onda de lembranças. Dorian, é a Ellen. Um breve silêncio do outro lado. Ellen, ele disse, e ela quase podia ver o sorriso em sua voz. Não esperava sua ligação. Nem eu esperava ligar, admitiu ela mordendo o lábio. Mas precisamos conversar. Claro. Quando? Ellen pensou rapidamente. Seu dia de folga na lanchonete seria dali a 2 dias. Quinta-feira? Por volta das 15 horas? Perfeito, respondeu Dorian prontamente. Onde? Ellen considerou suas opções. Não poderia ser em sua casa, com Theo por perto. Não poderia ser em um lugar muito público, considerando o que precisava contar. Conhece o Parque da Água Branca? Poderíamos nos encontrar perto do lago. Conheço sim, estarei lá. Depois de desligar, Ellen sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. A decisão estava tomada. Na quinta-feira contaria a Dorian sobre Theo. O que aconteceria depois disso, só o tempo diria. Os 2 dias seguintes passaram voando, entre turnos na lanchonete, cuidados com Theo e preparação mental para o encontro com Dorian. Na quinta-feira, Ellen deixou Theo com a mãe, dizendo apenas que precisava resolver alguns assuntos pessoais. Você está estranha, filha, comentou Helena observando Ellen arrumar o cabelo pela 3ª vez. Tem alguma coisa que não está me contando? Só estou cansada, mãe, desconversou Ellen. Volto antes do jantar. O Parque da Água Branca estava tranquilo naquele horário de quinta-feira. Ellen chegou alguns minutos adiantada e sentou-se em um banco perto do lago, observando os patos nadarem pacificamente. O dia estava agradável, com uma brisa leve balançando as folhas das árvores. Às 15 horas em ponto, Dorian apareceu. Estava vestido casualmente, com jeans e uma camiseta verde que destacava seus olhos. Parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos repetidamente enquanto se aproximava. Oi, disse ele, parando a uma distância respeitosa. Oi, respondeu Ellen, indicando o espaço ao seu lado no banco. Dorian sentou-se, mantendo uma pequena distância entre eles. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, observando os patos. Seu filho está melhor? Perguntou ele finalmente. Ellen assentiu. Sim, já está em casa, voltando à rotina normal. Que bom! Dorian parecia genuinamente aliviado. Anemia falciforme, certo? Li no prontuário da doação. Isso. Ele tem desde que nasceu. Geralmente controlamos bem com medicamentos, mas dessa vez houve uma crise mais forte. Outro silêncio. Havia tantas coisas a dizer, tantas perguntas, que era difícil saber por onde começar. Por que você sumiu, Dorian? Perguntou Ellen finalmente olhando diretamente para ele. Dorian suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu pai foi transferido para Portugal, começou ele. Foi repentino, nem eu sabia até 2 dias antes. Trabalhava para uma multinacional e surgiu uma oportunidade que ele não podia recusar. E você não podia me avisar? Um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa. A mágoa na voz de Ellen era palpável. Tentei, disse Dorian, seu rosto mostrando uma dor antiga. Fui até sua casa no dia que soube. Sua mãe atendeu e disse que você não queria me ver, que tinha deixado claro que nosso relacionamento havia acabado. Ellen arregalou os olhos, incrédula. O quê? Isso nunca aconteceu. Esperei você me ligar por semanas. Foi a vez de Dorian parecer surpreso. Mas sua mãe disse... Ele parou, compreendendo subitamente. Ela mentiu para nós dois, não foi? Um peso enorme pareceu cair sobre Ellen. Helena nunca aprovara seu relacionamento com Dorian. Achava que ele era uma distração para os estudos da filha, que sonhava em vê-la na faculdade. Teria sido capaz de mentir para separá-los? Meu Deus! Murmurou Ellen, cobrindo a boca com a mão. Todo esse tempo,
Deixei cartas para você com seu amigo Carlos, continuou Dorian. Ele não entregou? Ellen balançou a cabeça, tentando processar tudo. Não, nunca recebi nada. Carlos e eu nos afastamos depois que pensei que você tinha me abandonado. A revelação pairou entre eles como uma nuvem densa. 6 anos separados por mentiras e mal-entendidos. Eu tentei te encontrar nas redes sociais quando voltei ao Brasil, 2 anos depois, disse Dorian. Mas você não tinha perfil em nenhuma. Não tinha tempo para isso, respondeu Ellen. Estava muito ocupada com... Ela hesitou. Era o momento. Com nosso filho. As palavras caíram como uma bomba. Dorian congelou, os olhos arregalados fixos em Ellen. O quê? Sussurrou ele, mal conseguindo formar as palavras. Theo é seu filho, Dorian, continuou Ellen, decidida a colocar tudo para fora de uma vez. Descobri que estava grávida 2 meses depois que você desapareceu. Tentei te procurar, mas ninguém sabia me dizer para onde você tinha ido. Dorian levantou-se abruptamente, caminhando alguns passos para frente e para trás, visivelmente abalado. Meu filho, murmurou, passando as mãos pelo rosto. Tenho um filho de... Quantos anos ele tem? 3, respondeu Ellen, observando atentamente sua reação. Vai fazer 4 em setembro. Dorian parou de andar e encarou Ellen, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Choque, confusão, raiva, tristeza e, surpreendentemente, uma ponta de alegria. Por que não me procurou mais? Por que não tentou me encontrar quando voltei? Como eu saberia que você tinha voltado? Rebateu Ellen, a voz elevando-se ligeiramente. E além disso, o que eu deveria pensar? Que você tinha me abandonado, sumido sem explicação. Decidi criar meu filho sozinha. É nosso filho, corrigiu Dorian, sentando-se novamente ao lado dela, mais próximo desta vez. Ellen, eu nunca teria te abandonado se soubesse. Nunca teria deixado vocês sozinhos. Não importa agora, disse ela, tentando manter a compostura. O que importa é que Theo existe e ele está começando a fazer perguntas sobre o pai dele. Dorian absorveu a informação, respirando profundamente. Quero conhecê-lo, declarou com firmeza. Se você permitir, quero fazer parte da vida dele. Ellen estudou o rosto de Dorian, procurando sinais de hesitação ou falsidade. Não encontrou nenhum, apenas determinação sincera e uma vulnerabilidade que ela raramente vira nele antes. Não é tão simples, respondeu finalmente. Não podemos simplesmente chegar e dizer, olha, Theo, este é seu pai. Ele é pequeno, vai confundi-lo. Entendo, concordou Dorian, surpreendendo Ellen com sua compreensão. Podemos ir devagar. Posso começar como um amigo da família, até ele se acostumar comigo. Até você confiar em mim novamente. A proposta era razoável, Ellen tinha que admitir, mas ainda havia tantas coisas não resolvidas entre eles, tantas feridas abertas. Você tem namorada? Esposa? Perguntou, subitamente consciente de que não sabia nada sobre a vida atual de Dorian. Ele balançou a cabeça negativamente. Não. Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Hesitou por um momento. Acho que nunca superei completamente você. A confissão pegou Ellen desprevenida. Sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar para o lago. Não diga coisas assim, murmurou. Muita coisa aconteceu. Somos pessoas diferentes agora. Desculpe, disse Dorian sincero. Não quis te deixar desconfortável. Só estou sendo honesto. Um silêncio menos tenso se estabeleceu entre eles. Os patos continuavam seu nado tranquilo, alheios ao drama humano que se desenrolava às margens do lago. Como ele é? Perguntou Dorian finalmente. Theo. Como é a personalidade dele? O rosto de Ellen se iluminou instantaneamente, como sempre acontecia quando falava do filho. Ele é incrível, respondeu, um sorriso genuíno se formando. Esperto, curioso, teimoso às vezes. Ama tudo relacionado ao espaço. Chama a si mesmo de astronauta e diz que vai visitar todos os planetas quando crescer. Dorian sorriu, os olhos brilhando, como você na idade dele, sempre falando sobre as estrelas. E tem seus olhos, acrescentou Ellen, quase sem perceber. Exatamente o mesmo verde. E o jeito de levantar a sobrancelha quando está confuso. A informação pareceu tocar Dorian profundamente. Ele engoliu em seco, emocionado. Quero tanto conhecê-lo. Ellen assentiu, tomando uma decisão. Domingo. Vamos fazer um piquenique no parque perto de casa. Pode vir se quiser. Como você sugeriu, te apresentarei como um amigo. O rosto de Dorian se iluminou. Sério? Domingo está perfeito.
Posso levar alguma coisa? Não precisa, respondeu Ellen levantando-se do banco. O sol começava a se pôr, e ela precisava voltar para casa. Estaremos lá por volta das 14h. Te mando o endereço por mensagem. Dorian também se levantou, hesitando por um momento. Obrigado, Ellen, por me contar sobre ele, por me dar essa chance. Ellen apenas assentiu, sem confiar em sua voz para responder. 6 anos de segredos, mentiras e mal-entendidos começavam a se desvendar. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma pequena centelha de esperança em seu coração. Até domingo, disse ela, finalmente, afastando-se pelo caminho de pedras do parque. Dorian a observou partir, um turbilhão de emoções em seu peito. Pai. Ele era pai. De um menino de 3 anos que não conhecia, que não sabia de sua existência. Um menino que, sem saber, havia recebido seu sangue em uma transfusão que salvara sua vida. O destino tinha maneiras estranhas de reconectar os fios rompidos do passado. E agora, com essa nova chance, Dorian estava determinado a não desperdiçá-la. Domingo chegou mais rápido do que Ellen esperava. Depois do encontro com Dorian no parque, ela havia passado os dias oscilando entre a ansiedade e a incerteza. Tinha feito a coisa certa ao contar a verdade? Estava agindo precipitadamente ao permitir que ele conhecesse Theo tão rapidamente? Para complicar ainda mais, havia a questão de Helena. Elin ainda não conseguia processar completamente a revelação de que sua mãe poderia ter mentido para separar os 2 jovens namorados 6 anos atrás. Parte dela queria confrontar a mãe imediatamente, exigir explicações, desabafar toda a mágoa que sentia. Outra parte mais cautelosa sugeria esperar, ver como as coisas se desenrolariam com Dorian antes de abrir aquela caixa de Pandora. Mamãe, já posso colocar os biscoitos na cesta? Perguntou Theo, interrompendo seus pensamentos. Elin sorriu para o filho, que estava em pé sobre um banquinho na cozinha, observando atentamente os preparativos para o piquenique. Claro, astronauta, mas cuidado para não amassá-los. Com a língua entre os dentes em concentração, Theo começou a transferir cuidadosamente os biscoitos de chocolate para um recipiente plástico. Elin observou o filho, sentindo o coração apertar. Ele não fazia ideia de que sua vida poderia mudar drasticamente após aquele domingo. Na noite anterior, Elin havia contado a Theo que um amigo especial dela se juntaria a eles no piquenique. O menino, naturalmente sociável, ficou animado com a novidade e imediatamente perguntou se o amigo gostava de foguetes. Elin respondeu que acreditava que sim, lembrando-se de como Dorian sempre se interessara por astronomia na escola. Às 13h30, a cesta de piquenique estava pronta, com sanduíches, frutas, biscoitos, suco e alguns brinquedos de Theo. Elin havia escolhido um vestido simples, amarelo claro, e prendido os cabelos em um rabo de cavalo. Aplicou apenas um pouco de rímel e batom, dizendo a si mesma que não estava se arrumando para impressionar Dorian, apenas queria estar apresentável. Estamos prontos para decolar, Capitão Theo? Perguntou, ajeitando o boné com estampa da NASA na cabeça do filho. Sim, comandante, respondeu o menino, batendo continência de maneira adorável. O parque ficava a apenas 10 minutos de caminhada do apartamento deles. Era um lugar pequeno, mas agradável, com algumas árvores, um playground modesto e uma área gramada perfeita para piqueniques. Ellen estendeu uma toalha colorida sob a sombra de uma árvore frondosa e começou a organizar os itens da cesta. Theo imediatamente correu para o escorregador, juntando-se a outras crianças que brincavam no playground. Ellen o observava atentamente, enquanto checava o celular a cada poucos minutos. Dorian havia confirmado que viria, mas uma parte dela ainda temia que ele desistisse. Às 14h10, Ellen viu uma figura familiar se aproximando pela entrada do parque. Dorian caminhava em sua direção, carregando um pacote embrulhado em papel colorido. Vestia jeans e uma camiseta branca simples, mas havia algo em seu jeito de andar, na maneira como se portava, que atraía olhares de algumas mães sentadas nos bancos próximos. Ellen acenou discretamente e ele sorriu ao avistá-la, acelerando o passo. Desculpe o atraso, disse ao se aproximar. O ônibus demorou mais que o normal. Tudo bem? Respondeu Ellen, ajeitando-se nervosamente na toalha. Chegou na hora certa. Theo está ali no playground. Dorian seguiu o olhar dela e viu o menino de boné da NASA descendo pelo escorregador, rindo alegremente. Mesmo à distância, a semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto,
o mesmo sorriso. Ele é perfeito, murmurou Dorian, visivelmente emocionado. Elin assentiu, sentindo um nó na garganta. Theo, chamou ela, venha conhecer o amigo da mamãe. O menino olhou na direção deles e acenou entusiasticamente, correndo em seguida na direção da toalha de piquenique. Quando chegou, parou diante de Dorian, estudando-o com curiosidade. Oi, moço, cumprimentou com a espontaneidade característica das crianças. Você gosta de foguetes? Dorian riu, encantado com a abordagem direta. Gosto muito, respondeu agachando-se para ficar na altura de Theo. Meu nome é Dorian, e você deve ser o famoso astronauta Theo, certo? Os olhos do menino se arregalaram de surpresa. Como você sabe que eu sou astronauta? Sua mãe me contou, explicou Dorian, trocando um olhar rápido com Elin. Disse que você é o melhor astronauta que ela conhece. Theo sorriu, orgulhoso, e então notou o pacote que Dorian segurava. O que é isso? Perguntou, apontando curiosamente. Isso? Dorian fingiu surpresa como se tivesse acabado de se lembrar do presente. É um pequeno presente para você. Espero que goste. Ele estendeu o pacote para Theo, que olhou para a mãe em busca de permissão. Elin assentiu com um sorriso e o menino pegou o presente, rasgando o papel com entusiasmo infantil. Era um pequeno telescópio, simples mas funcional, perfeito para uma criança da idade de Theo. O menino soltou um grito de alegria ao vê-lo. Mamãe, olha, um telescópio de verdade, exclamou maravilhado. Agora posso ver as estrelas de perto. Uau, que presente incrível, respondeu Elin, genuinamente surpresa com a escolha acertada de Dorian. O que se diz, Theo? Obrigado, Sr. Dorian, disse o menino abraçando inesperadamente o telescópio junto ao peito. Dorian pareceu momentaneamente desconcertado com o senhor, mas sorriu. Pode me chamar só de Dorian, disse gentilmente. E não precisa agradecer. Todo astronauta precisa de um bom telescópio. Posso usar agora? Perguntou Theo, já tentando abrir a caixa do telescópio. Agora não está muito bom para ver as estrelas porque é dia, explicou Dorian pacientemente. Mas podemos testar olhando para as árvores ou os pássaros. E à noite, sua mãe pode te ajudar a observar o céu. Elin observava a interação, impressionada com a naturalidade de Dorian ao lidar com Theo. Não havia desconforto ou artificialidade em seu comportamento, apenas uma genuína vontade de se conectar. Vamos comer primeiro, sugeriu Elin. Depois vocês podem brincar com o telescópio. Os três sentaram-se na toalha e Elin começou a distribuir os sanduíches. A conversa fluiu surpreendentemente bem, com Theo dominando boa parte dela, contando sobre sua escola, seus amigos, seus desenhos favoritos e, principalmente, seus conhecimentos sobre o espaço. Sabia que Júpiter é o maior planeta? Disse ele com a boca cheia de sanduíche. E tem uma mancha vermelha que é uma tempestade gigante. Theo, não fale de boca cheia, advertiu Elin, suavemente. Desculpa, murmurou o menino engolindo rapidamente. Mas é verdade, não é, Dorian? É verdade sim, confirmou Dorian impressionado. Você sabe muito sobre planetas para alguém tão jovem. Mamãe me leva à biblioteca todo sábado, explicou Theo orgulhoso. E pegamos livros sobre o espaço. Mas alguns têm palavras muito difíceis. Talvez um dia eu possa te levar ao planetário, sugeriu Dorian, olhando para Elin como que pedindo permissão. Eles têm apresentações especiais para crianças. Theo pulou de empolgação, quase derrubando seu copo de suco. Podemos ir, mamãe? Por favor, por favor. Elin hesitou, pega de surpresa pela sugestão. Estava tudo acontecendo rápido demais. Mas o entusiasmo no rosto de Theo era difícil de resistir. Veremos, respondeu diplomaticamente. Agora termine seu sanduíche. Após a refeição, Dorian ajudou Theo a montar o telescópio, explicando pacientemente cada parte e para que servia. Os dois foram para uma área mais aberta do parque para testar o equipamento, observando pássaros e a copa das árvores distantes. De onde estava sentada, Elin podia ver os dois de cabeças juntas, concentrados, Dorian apontando algo no céu e Theo assentindo animadamente. Foi quando uma voz familiar a sobressaltou. Elin, o que está acontecendo aqui? Helena estava parada a poucos metros, olhando incrédula para a cena de Theo e Dorian brincando juntos. Elin sentiu o sangue gelar. Não havia planejado que sua mãe descobrisse sobre Dorian tão cedo. Mãe, o que está fazendo aqui? Estava passando e vi vocês, respondeu Helena, sem tirar os olhos de Dorian. Aquele a quem eu penso que é.
Eileen levantou-se, tentando manter a calma. Sim, é o Dorian. Ele voltou à cidade e nos encontramos por acaso. Não era exatamente uma mentira, mas estava longe de ser toda a verdade. Helena estreitou os olhos, desconfiada. Por acaso? E já está brincando com Theo como se fossem melhores amigos? Não é bem assim, mãe. Eileen baixou a voz, puxando Helena para mais longe. É complicado. Podemos conversar sobre isso depois? Helena parecia prestes a dizer algo quando Theo avistou a avó e veio correndo, com Dorian seguindo-o poucos passos atrás. Tá, vovó, olha o que o Dorian me deu, exclamou o menino mostrando o telescópio. É para ver as estrelas. Helena forçou um sorriso para o neto, mas seus olhos se estreitaram quando encontraram os de Dorian. Olá, dona Helena, cumprimentou ele educadamente. É bom vê-la novamente. Dorian, respondeu ela friamente. Que surpresa encontrá-lo depois de tantos anos. A tensão no ar era palpável. Theo, percebendo o clima estranho, olhou confuso de um adulto para outro. Vocês já se conhecem? Perguntou inocentemente. Sim, astronauta, respondeu Ellen rapidamente. Dorian era amigo da mamãe quando éramos mais jovens, e a vovó também o conhece dessa época. Legal, exclamou Theo, aparentemente satisfeito com a explicação. Vovó, quer ver pelo telescópio? Dá para ver as folhas das árvores super de perto. Helena suavizou a expressão ao olhar para o neto. Claro, querido. Mostre para a vovó como funciona. Enquanto Theo arrastava alegremente a avó para o campo aberto, Eileen e Dorian ficaram para trás, trocando olhares preocupados. Sua mãe parece tão feliz em me ver quanto estaria em encontrar uma cobra no jardim, comentou Dorian, tentando aliviar a tensão com humor. Eileen suspirou. Ela não esperava te ver. Eu também não esperava que ela aparecesse hoje. Acha que ela vai complicar as coisas? Ellen observou sua mãe ao longe, fingindo interesse no telescópio de Theo, mas claramente tensa e desconfortável. Provavelmente, respondeu, honestamente. Mas temos muito o que conversar, ela e eu. Há coisas do passado que precisam ser esclarecidas. Dorian assentiu, compreendendo a referência à suposta mentira que havia separado os dois. Quer que eu vá embora? Perguntou preocupado. Posso inventar uma desculpa, dizer que tenho um compromisso. Ele considerou a oferta por um momento, mas balançou a cabeça negativamente. Não, você veio para passar tempo com Theo, e ele está adorando sua companhia. Fique. Um sorriso grato apareceu no rosto de Dorian. Obrigado. Ele é incrível, Ellen. Você fez um trabalho maravilhoso criando-o. O elogio sincero aqueceu o coração de Ellen. Obrigada, respondeu suavemente. Não foi fácil, mas ele vale cada sacrifício. Eles caminharam juntos até onde Theo mostrava entusiasticamente o telescópio para Helena. A mulher mais velha lançava olhares desconfiados para Dorian, mas mantinha um sorriso para o neto. O restante da tarde transcorreu em um equilíbrio delicado. Theo, alheio à tensão entre os adultos, continuou animado, correndo entre Dorian e Helena, compartilhando sua alegria com ambos. Eileen observava tudo com um misto de apreensão e esperança. Por volta das 17 horas, quando o sol começava a se pôr, Dorian anunciou que precisava ir. Tenho plantão no laboratório amanhã cedo, explicou, ajudando a guardar os restos do piquenique. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigado por me convidarem. Você vai voltar outro dia? Perguntou Theo, visivelmente decepcionado com a partida de seu novo amigo. Dorian olhou para Ellen, esperando uma dica sobre como responder. Ela assentiu discretamente. Claro, se sua mãe permitir, respondeu ele sorrindo para o menino. Ainda temos que testar esse telescópio à noite, não é? Theo comemorou, pulando animadamente. Sim, vamos ver Júpiter e Marte e todas as estrelas. Dorian riu, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. Combinado, astronauta. Ele se despediu de Helena com um aceno educado, que foi retribuído com um gesto rígido. Então, voltou-se para Ellen. Te ligo amanhã? Perguntou, baixinho. Por favor, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a sinceridade em sua voz. Dorian acenou uma última vez para Theo e se afastou pelo caminho do parque. Eileen o observou partir, sentindo um estranho aperto no peito. Gostei muito do Dorian, mamãe, declarou Theo, interrompendo seus pensamentos. Ele sabe um montão sobre o espaço. Que bom que gostou dele, meu amor, respondeu Eileen automaticamente. Acho melhor irmos para casa, interveio Helena com uma voz que não admitia contestação. Está ficando tarde e Theo precisa tomar banho antes do jantar.
A caminhada de volta para o apartamento foi silenciosa, exceto por Theo, que falava sem parar sobre tudo que havia aprendido com seu novo amigo e os planos para usar o telescópio à noite. Helena mantinha uma expressão fechada, e Ellen sabia que uma tempestade se aproximava. Assim que chegaram, Helena sugeriu dar banho em Theo, e Ellen concordou sabendo que era apenas uma maneira de sua mãe ganhar tempo antes da inevitável conversa. Quando finalmente ouviu o chuveiro sendo ligado e as risadas de Theo ecoando pelo pequeno banheiro, Ellen sentou-se na sala, preparando-se mentalmente. Minutos depois, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dorian. Obrigado por hoje. Theo é incrível, assim como você. Desculpe pelo momento desconfortável com sua mãe. Estou aqui para o que precisar. Ellen sorriu involuntariamente, sentindo uma onda de calor no peito. Antes que pudesse responder, ouviu a voz de sua mãe. Então, vai me explicar o que está acontecendo ou vou ter que adivinhar? Helena estava parada na entrada da sala, braços cruzados, expressão severa. Ellen suspirou guardando o celular. Sente-se, mãe. Temos muito o que conversar. A conversa que se seguiu seria longa e difícil, repleta de revelações, acusações e, quem sabe, reconciliações. Mas uma coisa Ellen sabia com certeza. Sua vida e a de Theo nunca mais seriam as mesmas depois daquele domingo. Então agora ele simplesmente volta e você o deixa entrar na vida de vocês como se nada tivesse acontecido? A voz de Helena ecoava pela pequena sala do apartamento, carregada de indignação. Ellen respirou fundo, tentando manter a calma. Já esperava essa reação da mãe, mas a realidade era ainda mais intensa do que havia imaginado. Não é bem assim, mãe. A história é mais complicada. Complicada como? Helena descruzou os braços apenas para gesticular enfaticamente. Ele te abandonou grávida, Ellen. Que parte disso é complicada? Ele não sabia sobre a gravidez, respondeu Ellen, mantendo a voz baixa para que Theo, que brincava no quarto, não pudesse ouvir. E aparentemente ele não me abandonou. Você disse a ele que eu não queria mais vê-lo. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Helena empalideceu visivelmente, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso é o que ele te contou? E você acreditou? É verdade, mãe? Perguntou Ellen, encarando-a diretamente. Você realmente impediu que Dorian se despedisse de mim antes de ir para Portugal? Helena desviou o olhar, um gesto que Ellen conhecia bem. Era o que sua mãe fazia quando estava prestes a mentir ou esconder algo. Eu fiz o que achava melhor para você, respondeu finalmente, confirmando as suspeitas de Ellen. Você tinha um futuro brilhante pela frente. Faculdade, carreira. Dorian era uma distração, um garoto irresponsável que só pensava em se divertir. Não era sua decisão para tomar, exclamou Ellen, sentindo anos de mágoa reprimida transbordarem. Eu o amava, mãe, e por causa do que você fez, passei 6 anos acreditando que ele tinha me abandonado sem explicação. 6 anos criando o filho dele sozinha, e fez um trabalho maravilhoso, rebateu Helena com a mesma intensidade. Olhe para Theo, ele é saudável, feliz, inteligente. Você conseguiu, Ellen. Sem Dorian, sem ninguém. Mas a que custo? Ellen baixou a voz, sentindo lágrimas de frustração se formarem. Trabalhando em 2 empregos, sem tempo para estudar, vivendo sempre no limite do orçamento. E Theo crescendo sem pai, quando ele poderia ter tido um. Helena sentou-se pesadamente no sofá, parecendo subitamente muito mais velha. Nunca quis te machucar, murmurou, a voz embargada. Só queria proteger você. Quando Dorian apareceu naquele dia, falando sobre Portugal, eu entrei em pânico. Pensei que ele te pediria para ir junto, que você abandonaria tudo por ele. Não sabemos o que ele iria propor, respondeu Ellen, sentando-se ao lado da mãe. Nunca tivemos essa chance. Um silêncio pesado caiu entre elas. Do quarto, vinha o som distante de Theo conversando com seus brinquedos, alheio ao drama que se desenrolava na sala. Ele é mesmo o pai de Theo? Perguntou Helena finalmente, embora já conhecesse a resposta. Ellen assentiu. Sim. Descobri que estava grávida 2 meses depois que achei que ele tinha me abandonado. Por que nunca me contou a verdade? Por que inventou aquela história sobre o outro rapaz? Porque estava magoada, admitiu Ellen. Magoada com Dorian por ter sumido, magoada comigo mesma por ter me permitido engravidar tão jovem. E, sinceramente, tinha medo de como você reagiria se soubesse que era dele. Helena passou as mãos pelo rosto cansada. E agora? O que vocês 2 pretendem?
Ele vai assumir a paternidade oficialmente? Ainda não chegamos a esse ponto, respondeu Ellen. Por enquanto, combinamos que ele seria apresentado apenas como um amigo. Queremos ir devagar, por Theo. E quanto a vocês dois? Insistiu Helena, observando a filha atentamente. Ainda tem sentimentos por ele? A pergunta pegou Ellen desprevenida. Havia se esforçado tanto para não pensar sobre isso, para manter o foco exclusivamente em Theo e no que seria melhor para ele. É complicado, respondeu, honestamente. Muita coisa aconteceu. Somos pessoas diferentes agora. Helena suspirou profundamente. Só tenha cuidado, filha. Não quero que você ou Theo se machuquem. Eu sei, mãe. E apesar de tudo, entendo que você achou que estava me protegendo. Ellen pegou a mão da mãe. Mas preciso que você respeite minhas decisões agora, mesmo que não concorde com elas. Helena assentiu resignada. Vou tentar, mas não espere que eu receba Dorian de braços abertos da noite para o dia. Justo, concordou Ellen com um pequeno sorriso. Só peço que não transforme isso em uma guerra na frente de Theo. Antes que Helena pudesse responder, o pequeno furacão de 3 anos invadiu a sala, carregando seu novo telescópio. Mamãe, já está escuro lá fora. Podemos ver as estrelas agora? Elin e Helena trocaram um olhar silencioso, uma trégua temporária estabelecida. Claro, astronauta. Vamos para a varanda, respondeu Ellen, levantando-se e estendendo a mão para o filho. Enquanto ajudava Theo a montar o telescópio na pequena varanda, Elin pensava na conversa com sua mãe. Havia feridas abertas que levariam tempo para cicatrizar, verdades dolorosas que precisaram ser ditas. Mas, de alguma forma, sentia que um peso havia sido tirado de seus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre melhor que viver em meio a mentiras. A semana que se seguiu foi um turbilhão de emoções e ajustes. Dorian ligou no dia seguinte ao piquenique, como prometido, e eles tiveram uma longa conversa sobre o encontro com Helena e suas repercussões. Ellen contou sobre a conversa difícil com a mãe, e Dorian ouviu pacientemente, oferecendo apoio sem julgamentos. Ela vai precisar de tempo, disse ele compreensivo. É muita coisa para processar. Para todos nós, concordou Ellen. Mas Theo não para de falar sobre você e seu telescópio. Acho que você conquistou um fã. A risada de Dorian do outro lado da linha fez Ellen sorrir involuntariamente. E quando posso ver meu fã número 1 novamente? Combinaram que Dorian visitaria Theo no final daquela semana, para uma sessão de observação noturna com o telescópio. Elin sugeriu que ele viesse jantar primeiro, uma proposta que a surpreendeu tanto quanto a Dorian. Quando sexta-feira chegou, Ellen se pegou limpando nervosamente o apartamento, checando o frango assado no forno repetidamente e trocando de roupa 3 vezes antes de se decidir por uma blusa verde simples e jeans. Não é um encontro, repetia para si mesma. É apenas um jantar para o pai conhecer melhor o filho. Theo estava elétrico com a expectativa da visita, correndo de um lado para outro, perguntando a cada 5 minutos se já estava na hora de Dorian chegar. Quando a campainha finalmente tocou às 19 horas em ponto, o menino correu para a porta tão rápido que quase tropeçou no tapete. Calma, astronauta, advertiu Ellen rindo enquanto ia abrir a porta. O espaço não vai a lugar nenhum. Dorian estava parado no corredor, segurando um pacote de sobremesa e um livro infantil sobre constelações. Vestia calça jeans escura e uma camisa social clara, simples mas elegante. Havia um quê de nervosismo em seu sorriso, que se ampliou ao ver Theo pulando animadamente atrás de Ellen. Dorian! Exclamou o menino, como se estivesse recebendo uma celebridade. Trouxe o livro das estrelas que você prometeu? Theo, deixe pelo menos ele entrar primeiro. Ellen balançou a cabeça, divertida, enquanto dava espaço para Dorian passar. Boa noite, cumprimentou ele entregando o pacote de sobremesa para Ellen. Trouxe pudim, espero que gostem. Meu favorito! Exclamou Theo, já esquecendo o livro momentaneamente ao ver o doce. Obrigada, não precisava, disse Ellen, genuinamente tocada pelo gesto. Mas é muito bem-vindo, venha, entre. O jantar está quase pronto. A noite transcorreu surpreendentemente bem. Theo monopolizou boa parte da conversa durante o jantar, contando sobre como havia mostrado o telescópio para seus amigos da escola e como todos ficaram impressionados. Dorian ouvia atentamente cada palavra, fazendo perguntas e comentários que mantinham o menino animado. Ellen observava a interação com um misto de emoções. Era impossível não notar as semelhanças entre pai e filho.
o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estavam interessados em algo, o mesmo brilho nos olhos verdes quando riam. Era como se Theo fosse uma versão em miniatura de Dorian, com alguns traços dela misturados. Após o jantar e a sobremesa, que foi recebida com entusiasmo tanto por Theo quanto por Ellen, eles se prepararam para a observação das estrelas. A noite estava clara, perfeita para a astronomia amadora. "Podemos ver Saturno hoje?" perguntou Theo, enquanto Dorian ajustava o telescópio na varanda. "Vamos tentar", respondeu Dorian, consultando um aplicativo em seu celular. Saturno deve estar visível nesta época do ano. Os três se revezaram no telescópio, com Dorian explicando pacientemente sobre as constelações, os planetas visíveis e outros corpos celestes. Theo absorvia cada informação como uma esponja, repetindo termos complicados como constelação, galáxia e nebulosa, com admirável precisão para sua idade. Em determinado momento, enquanto Theo estava concentrado olhando pelo telescópio, Dorian se aproximou de Ellen. "Ele é incrível", sussurrou com evidente orgulho. "Tão inteligente e curioso." "Puxou ao pai", respondeu Ellen sem pensar, e imediatamente corou ao perceber o que havia dito. Dorian sorriu, claramente tocado pelo comentário. "E a mãe", completou. "Principalmente a mãe, que o criou tão bem." Seus olhares se encontraram por um instante, e Ellen sentiu algo remexer dentro dela, algo que havia enterrado há muito tempo. Rapidamente desviou o olhar, voltando sua atenção para Theo. "Mamãe, Dorian, venham ver. Acho que encontrei Saturno." O momento passou, mas a sensação permaneceu, como uma brasa suavemente acesa sob as cinzas de um antigo incêndio. A noite eventualmente chegou ao fim, com Theo relutantemente concordando em ir para a cama, depois que Dorian prometeu voltar em breve para mais observações astronômicas. "Posso ler o livro das constelações para ele antes de dormir?" perguntou Dorian a Ellen, hesitante. Ela assentiu, surpreendendo-se com a facilidade com que estava permitindo que Dorian entrasse na rotina deles. Havia algo natural, quase familiar, na maneira como os três interagiam, como se estivessem recuperando um tempo que nunca chegaram a ter juntos. Ellen observou da porta do quarto, enquanto Dorian lia sobre estrelas e galáxias. Theo aconchegado sob as cobertas, lutando contra o sono para não perder nenhum detalhe. A cena era tão doméstica, tão perfeita, que fez seu coração apertar. Quando Theo finalmente adormeceu, Dorian saiu silenciosamente do quarto, encontrando Ellen na sala. "Ele dormiu", sussurrou com um sorriso satisfeito. No meio da explicação sobre a Via Láctea, Ellen sorriu indicando o sofá. "Quer um café antes de ir?" "Adoraria." Enquanto preparava o café na pequena cozinha, Ellen refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas algumas semanas. De mãe solo lutando para sobreviver, estava agora compartilhando a criação de seu filho com o pai que nem sabia de sua existência até recentemente. Era surreal, assustador e, de alguma forma, reconfortante ao mesmo tempo. Voltou para a sala com 2 xícaras, encontrando Dorian olhando as fotos emolduradas na estante. Havia várias de Theo em diferentes idades, recém-nascido, dando os primeiros passos em seu primeiro dia de escolinha. "Perdi tanto", murmurou ele, com pesar evidente na voz. Shlin entregou-lhe uma xícara sentando-se no sofá. "Não podemos mudar o passado", disse suavemente, "mas ainda há muito futuro pela frente." Dorian assentiu, juntando-se a ela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. "Como tem sido para você?" perguntou depois de um gole de café. "Quero dizer, toda essa situação, eu entrando de repente na vida de vocês." Ele considerou a pergunta por um momento. "Honestamente, é estranho. Bom, mas estranho. Passei tanto tempo sendo apenas eu e Theo, construindo nossa própria rotina, nossas próprias tradições. Agora tudo está mudando. Está arrependida de ter me contado sobre ele?" "Não", respondeu Ellen, surpreendendo-se com a própria certeza. "Theo merece conhecer o pai, e você merece conhecê-lo." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto tomavam café e ocasionalmente trocavam comentários sobre a noite, sobre Theo, sobre o futuro. "Ellen", começou Dorian depois de um tempo, "sei que é cedo e que temos muito a resolver ainda, mas quero que saiba que estou comprometido com isso, com Theo, e..." Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Com você também, se me permitir." Ellen sentiu o coração acelerar. Era cedo demais, complicado demais.
Havia anos de separação, mágoas, mentiras alheias, vidas construídas separadamente. Mas também havia Theo, o laço indissolúvel entre eles e talvez ainda algo daquele amor adolescente que nunca chegou a morrer completamente. Um passo de cada vez, respondeu finalmente. Por enquanto vamos focar em Theo. Dorian assentiu, respeitando sua decisão. Um passo de cada vez, concordou. Obrigado pelo jantar. Foi uma noite especial. Quando ele se preparou para sair, Ellen o acompanhou até a porta. Havia uma estranha hesitação no ar, como se ambos quisessem dizer ou fazer algo mais, mas não soubessem exatamente o que. Boa noite, Ellen, disse Dorian finalmente, com um sorriso gentil. Até em breve. Boa noite, Dorian, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Obrigada por fazer Theo tão feliz hoje. Depois que ele saiu, Ellen encostou-se na porta fechada, sentindo uma mistura confusa de emoções. Estava entrando em território desconhecido, navegando sem mapa em águas potencialmente perigosas, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha no leme. Nas semanas seguintes, Dorian tornou-se uma presença cada vez mais constante na vida deles. Começou com visitas nos finais de semana, depois evoluiu para jantares regulares durante a semana, e logo estava ajudando Theo com suas pesquisas espaciais, e até mesmo buscando-o ocasionalmente na escolinha, quando Ellen tinha que fazer hora extra na lanchonete. Helena, embora ainda reservada, havia suavizado consideravelmente sua postura em relação a Dorian. A dedicação genuína dele a Theo era difícil de ignorar, e até mesmo Helena teve que admitir relutantemente que o garoto irresponsável que ela lembrava havia se transformado em um homem decente. Num sábado à tarde, enquanto Dorian levava Theo para um passeio no planetário, Elin aproveitou para conversar com a mãe sobre um assunto que vinha adiando, a paternidade oficial. Dorian quer reconhecer Theo legalmente como filho, disse ela, sentada à mesa da cozinha da mãe, uma xícara de chá intocada à sua frente. Adicionar o sobrenome dele, fazer toda a documentação. Helena parou de mexer na massa de bolo que preparava, encarando a filha. E você concorda? Sim, respondeu Ellen com firmeza. É o direito de Theo ter o nome do pai. E Dorian tem provado a cada dia que é comprometido com ele. Helena voltou a mexer na massa, mais lentamente. E como vão explicar isso para Theo? Ele ainda pensa que Dorian é apenas um amigo da família, não é? Era a parte mais difícil, a que mais preocupava Ellen. Vamos contar a verdade, de uma maneira adequada para a idade dele, claro. Dorian e eu conversamos muito sobre isso e achamos que é o momento certo. Theo já está perguntando mais sobre o pai e é melhor que ele saiba de nós do que de outra forma. Quando pretendem fazer isso? Perguntou Helena, o tom mais suave agora. Amanhã. Vamos fazer um piquenique só nós três e conversar com ele. Dorian sugeriu o mesmo parque onde nos encontramos pela primeira vez depois que ele voltou. Helena assentiu lentamente. Theo é esperto. Acho que ele já suspeita de algo. Outro dia, ele me perguntou por que os olhos dele são iguais aos de Dorian. Ela sorriu levemente. Respondi que muita gente tem olhos verdes. Ele riu, balançando a cabeça. Nada escapa ao nosso astronauta, não é? Ele vai ficar bem, filha, disse Helena colocando uma mão manchada de farinha sobre a de Ellen. Vocês três vão ficar bem. O apoio da mãe, mesmo que tardio, significava muito para Ellen. Era como se um ciclo estivesse se fechando, feridas sendo curadas, uma nova página sendo virada. Quando Dorian e Theo voltaram do planetário, carregados de souvenirs e histórias empolgantes, Ellen observou-os da janela do apartamento, sentindo uma estranha paz. Amanhã seria um dia crucial, potencialmente transformador para todos eles. Havia nervosismo, sim, mas também uma crescente certeza de que juntos conseguiriam superar qualquer desafio. Naquela noite, depois que Theo dormiu, Ellen pegou seu celular e enviou uma mensagem para Dorian. Pronto para amanhã? Estou nervosa, mas acho que é o momento certo. A resposta veio quase imediatamente. Também estou nervoso, mas estamos juntos nisso. Qualquer que seja a reação dele, vamos enfrentar juntos. Boa noite, Elin. Sonhe com as estrelas. Elin sorriu para o celular, sentindo aquela brasa sob as cinzas se aquecer novamente. Talvez, apenas talvez, havia mais em jogo do que apenas a paternidade de Theo. Talvez o destino, ao trazer Dorian de volta através daquela improvável doação de sangue, estivesse oferecendo uma segunda chance, não apenas para pai e filho,
mas também para um amor interrompido antes que pudesse realmente florescer. Com esse pensamento reconfortante, Ellen adormeceu, sonhando não apenas com estrelas, mas com possibilidades. O domingo amanheceu com um céu perfeitamente azul, sem nenhuma nuvem à vista, como se o universo conspirasse para tornar aquele dia especial ainda mais perfeito. Ellen acordou antes do despertador, o nervosismo fazendo seu coração bater acelerado desde o momento em que abriu os olhos. Hoje era o dia. Hoje, Theo descobriria que Dorian não era apenas um amigo da família que gostava de estrelas, mas seu pai. Depois de uma noite inquieta, repleta de sonhos fragmentados onde ora tudo corria bem, ora tudo dava terrivelmente errado, Ellen se levantou e foi para a cozinha preparar um café forte. Precisaria de toda a energia possível para enfrentar o que estava por vir. Enquanto a água fervia, ela verificou o celular. Havia uma mensagem de Dorian, enviada às 5h43. Também não consegui dormir. Já conferi a previsão do tempo 3 vezes e preparei o piquenique mais elaborado da história. Estou tão nervoso quanto você deve estar, mas algo me diz que vai dar tudo certo. Te vejo às 11 horas. Estamos juntos nisso. Ellen sorriu, sentindo-se estranhamente reconfortada por saber que não era a única acordada antes do amanhecer, remoendo preocupações. Dorian sempre teve esse efeito sobre ela, mesmo quando adolescentes, a capacidade de acalmar suas ansiedades com palavras simples, mas sinceras. Respondeu com um breve, também acho que vai dar certo, até mais tarde, e voltou sua atenção para o café que já exalava seu aroma pela pequena cozinha. Theo acordou por volta das 8h, com a energia habitual de uma criança num domingo ensolarado. Não tinha ideia da conversa importante que o aguardava, e Ellen decidiu manter o clima leve durante o café da manhã, respondendo com entusiasmo às perguntas incessantes do filho sobre quais planetas poderiam ver no telescópio à noite. Mamãe, posso levar meu livro de constelações para mostrar ao Dorian? Perguntou Theo, enquanto mastigava uma torrada com geleia. Claro, astronauta. Tenho certeza que ele vai adorar ver o que você aprendeu. Dorian sabe tudo sobre o espaço, declarou Theo com admiração evidente. Quando crescer, quero ser cientista igual a ele. O comentário inocente fez Ellen engolir em seco. Theo já idolatrava Dorian sem saber que era seu pai. Como reagiria ao descobrir a verdade? Ficaria feliz? Confuso? Magoado por não ter sido informado antes? Às 10h30, depois de se certificar que Theo estava vestido adequadamente para o piquenique, shorts, camiseta do foguete, tênis confortáveis e o inseparável boné da NASA, Ellen terminou de arrumar a pequena mochila com itens essenciais, protetor solar, água, um casaco leve caso o tempo mudasse e, é claro, o livro de constelações que Theo fazia questão de levar. O parque não ficava longe, mas Ellen decidiu que caminhariam lentamente, aproveitando a manhã agradável. Enquanto andavam de mãos dadas pelas calçadas do bairro, Theo saltitava animadamente, contando sobre um documentário sobre buracos negros que havia assistido com Dorian na semana anterior. E sabia que se você cair num buraco negro, você fica esticado como um espaguete? Explicava ele, com os olhos arregalados de fascínio. Chama espaguetificação, ajudou Ellen, sorrindo. Só isso? Exclamou Theo, satisfeito. É muito legal, né? Mas dá um pouco de medo. Um pouco sim, concordou Ellen, apertando gentilmente a mão do filho. Mas não se preocupe, estamos bem longe de qualquer buraco negro. Eu sei, mamãe, respondeu Theo com aquela seriedade cômica que só as crianças conseguem expressar. Eles ficam lá longe, no espaço. Chegaram ao parque exatamente às 11 horas. Dorian já estava lá, sentado em uma toalha de piquenique xadrez estendida sob a mesma árvore frondosa onde haviam se encontrado da primeira vez. Ao seu lado, uma cesta de piquenique que parecia saída de um filme romântico. Dorian! Gritou Theo, soltando a mão de Ellen e correndo na direção dele. Dorian abriu um largo sorriso ao ver o menino se aproximando e se levantou para recebê-lo com um abraço. Bom dia, astronauta! Pronto para a nossa aventura? Sim, respondeu Theo, entusiasticamente. Trouxe meu livro para te mostrar. Já sei o nome de um montão de constelações. Mal posso esperar para ver, respondeu Dorian, genuinamente interessado. Então, levantou os olhos para Ellen, que se aproximava mais lentamente. Bom dia, respondeu ela, notando o nervosismo mal disfarçado em seu sorriso.
Parece que você preparou um banquete. Talvez eu tenha exagerado um pouco, admitiu ele, indicando a cesta transbordante. Tinha que manter as mãos ocupadas para não enlouquecer de ansiedade. Ele sorriu compreensivamente e os três se sentaram na toalha. Dorian começou a tirar da cesta uma variedade impressionante de alimentos. Sanduíches elaborados, salada de frutas, bolinhos caseiros, suco natural em uma garrafa térmica e até mesmo pequenos brigadeiros, o doce favorito de Theo. Uau! Exclamou o menino, os olhos brilhando diante de tanta variedade. Você fez tudo isso, Dorian? Sim, acordei bem cedo para preparar, respondeu ele orgulhoso. Queria que nosso piquenique fosse especial hoje. É o melhor piquenique de todos, declarou Theo, já alcançando um sanduíche. A primeira parte da manhã transcorreu tranquilamente, com os três comendo, conversando e rindo. Dorian contava histórias engraçadas sobre experimentos que deram errado no laboratório. Theo mostrava entusiasticamente seu conhecimento sobre constelações, e Ellen observava a interação com uma mistura de alegria e apreensão pelo que estava por vir. Por volta das 12h30, quando Theo estava ocupado dando migalhas de pão para alguns pássaros que se aproximaram, Dorian olhou para Ellen, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu discretamente, sentindo o coração acelerar. Era a hora. Theo, querido, chamou Ellen suavemente. Pode vir aqui um pouquinho? Dorian e eu queremos conversar com você sobre algo importante. O menino abandonou os pássaros e voltou para a toalha, sentando-se entre os dois adultos. Fiz alguma coisa errada? Perguntou subitamente preocupado. Não, astronauta, você não fez nada de errado, tranquilizou Ellen, acariciando os cabelos cacheados do filho. É uma conversa boa, prometo. Dorian ajeitou-se nervosamente, buscando as palavras certas. Theo, começou ele com a voz mais gentil que Ellen já o ouvira usar. Você já se perguntou por que temos os mesmos olhos verdes? O menino olhou de Dorian para sua mãe, intrigado. Sim, eu falei com a vovó sobre isso. Ela disse que muitas pessoas têm olhos verdes. E ela está certa, continuou Dorian com um pequeno sorriso. Mas no nosso caso, existe um motivo especial para termos os olhos parecidos. Theo franziu o senho, claramente tentando resolver o quebra-cabeça sozinho. Qual motivo? Ellen respirou fundo, trocando um olhar rápido com Dorian antes de falar. Theo, lembra que você me perguntou sobre seu pai algumas vezes? Sobre onde ele estava e por que não morava conosco? O menino assentiu, de repente muito atento. E você disse que ele estava longe... Sim, ele estava muito longe por muito tempo, concordou Ellen. Mas agora ele voltou. Os olhos de Theo se arregalaram, passando de Ellen para Dorian e de volta para Ellen, as engrenagens girando visivelmente em sua mente. Dorian, é meu pai? Perguntou finalmente, com uma percepção surpreendente para sua idade. Sim, astronauta, confirmou Ellen, sentindo lágrimas se formarem nos cantos de seus olhos. Dorian é seu pai. Um silêncio tenso se instalou, enquanto Theo absorvia a informação. Seu pequeno rosto passou por uma série de emoções. Surpresa, confusão, algo que parecia desconfiança, e, finalmente, uma expressão que Ellen e Dorian não conseguiram decifrar imediatamente. Theo, chamou Dorian hesitante, claramente preocupado com o silêncio prolongado. Como se sente sobre isso? O menino olhou diretamente para Dorian, com uma intensidade surpreendente em seus olhos verdes idênticos. Se você é meu pai, por que nunca veio me ver antes? A pergunta, tão direta e honesta como só uma criança poderia fazer, atingiu Dorian como um golpe físico. Ele engoliu em seco, lutando visivelmente contra a emoção. Porque eu não sabia que você existia, Theo, respondeu com sinceridade. Eu tive que ir embora para muito longe antes mesmo de saber que sua mãe estava esperando você. E quando voltei, não sabia onde vocês estavam. Mas agora você sabe, observou Theo com uma lógica impecável. Putz, sim, agora eu sei, confirmou Dorian, um sorriso começando a se formar em seu rosto. E estou muito, muito feliz por ter te encontrado. Você é o garoto mais incrível que já conheci. Theo considerou isso por um momento, então se virou para Ellen. Mamãe, você sabia que ele era meu pai quando a gente encontrou ele no parque pela primeira vez? Sim, eu sabia, admitiu Ellen honestamente. Mas queríamos ir devagar, para não te confundir. Queríamos que você conhecesse Dorian primeiro, para ver se vocês se dariam bem. Como um teste? Perguntou Theo, franzindo o nariz. Dorian riu suavemente. Não exatamente um teste, mas como...
Um tempo para nos conhecermos. E acho que nos demos muito bem, não é? Theo assentiu lentamente, ainda processando toda a situação. Então, subitamente sua expressão se iluminou. Espera, isso significa que posso te chamar de pai agora? Perguntou para Dorian, com uma inocência que derreteu o coração dos dois adultos. Só se você quiser, respondeu Dorian, a voz trêmula de emoção. Mas eu adoraria. Para surpresa e alívio de ambos, Theo abriu um enorme sorriso e, sem aviso, jogou-se nos braços de Dorian em um abraço apertado. Tenho um pai que sabe tudo sobre o espaço, exclamou com evidente alegria. É o melhor dia da minha vida. Dorian, claramente emocionado, abraçou o filho de volta, olhando para Ellen por cima dos cabelos cacheados de Theo, com lágrimas não derramadas nos olhos. Ela também chorava silenciosamente, um sorriso de puro alívio em seu rosto. E sabe o que mais? Continuou Theo, afastando-se ligeiramente para olhar para Dorian. Agora podemos andar de bicicleta juntos, como o Pedro faz com o pai dele. Claro que podemos, concordou Dorian, rindo entre lágrimas. Vou te ensinar a andar sem rodinhas. Promete? Prometo. Theo se virou para Ellen com uma empolgação contagiante. Mamãe, podemos contar para a vovó que Dorian é meu pai? E para a tia Clara? E para o Miguel da minha escola? Ele não vai acreditar que meu pai é um cientista espacial. Ellen riu, secando as próprias lágrimas. Podemos contar para todo mundo, astronauta. Não é mais um segredo. E você vai morar com a gente agora? Perguntou Theo a Dorian, pegando os dois adultos de surpresa. Ellen e Dorian trocaram um olhar rápido, uma conversa silenciosa passando entre eles. Por enquanto vou continuar no meu apartamento, respondeu Dorian diplomaticamente. Mas vou visitar vocês muitas vezes, prometo. E você também pode me visitar. Theo pareceu aceitar a explicação sem maiores questionamentos, rapidamente mudando para perguntas mais práticas. Você vai me buscar na escola às vezes e me levar para ver as estrelas com o telescópio grande no seu trabalho? E podemos comer pizza juntos no fim de semana? Dorian riu aliviado pela aceitação fácil e entusiástica do filho. Sim, para tudo isso. E muito mais. O restante do dia passou em uma atmosfera de celebração. O peso da revelação havia sido removido, e no lugar ficou uma sensação leve, quase eufórica. Theo alternava entre chamar Dorian de pai a cada frase, como se estivesse testando a palavra nova, e bombardeá-lo com perguntas sobre o que fariam juntos agora que eram oficialmente pai e filho. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, decidiram encerrar o piquenique. Enquanto Theo ajudava Dorian a guardar os restos da comida na cesta, ele fez uma última pergunta, que pegou ambos os adultos desprevenidos. Pai, você ainda ama a mamãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dorian congelou no meio do movimento, olhando para Ellen, que parecia igualmente atônita. Theo, essa é uma pergunta muito complicada, começou Ellen, tentando contornar a situação. Por quê? Insistiu o menino, com a persistência típica das crianças. A mamãe do Pedro ama o pai dele. Eles moram juntos e se beijam. É nojento, mas eles parecem felizes. Dorian trocou um olhar com Ellen, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Então, para surpresa dela, ele se agachou para ficar na altura de Theo e respondeu com honestidade. Sua mãe é uma pessoa incrível, Theo. Ela te criou sozinha todo esse tempo e fez um trabalho maravilhoso. Qualquer pessoa teria sorte em tê-la na vida. E sim, eu a admiro muito. Não era exatamente uma resposta à pergunta original, mas pareceu satisfazer Theo, que assentiu solenemente antes de voltar sua atenção para dobrar a toalha de piquenique, agora desinteressado no assunto. Ellen, porém, sentiu o coração acelerar com as palavras de Dorian. Havia algo nas entrelinhas, algo não dito, mas sugerido, que fez aquela brasa sob as cinzas se aquecer um pouco mais. Enquanto caminhavam de volta para o apartamento de Ellen, Theo no meio segurando a mão de cada um, Dorian olhou por cima da cabeça do filho e encontrou os olhos dela. Havia uma pergunta ali, um convite silencioso, uma possibilidade. Ellen desviou o olhar, mas não antes de Dorian notar o leve rubor que coloriu suas bochechas. Algumas coisas precisariam de mais tempo, de mais conversas, de mais certezas. Mas hoje haviam dado o primeiro passo, não apenas para Theo conhecer seu pai, mas talvez para algo mais. As semanas seguintes foram de adaptação para todos. Dorian assumiu oficialmente a paternidade de Theo
iniciando o processo legal para incluir seu sobrenome nos documentos do menino. Ellen, por sua vez, teve que se acostumar a dividir as decisões sobre o filho, algo que nunca precisara fazer antes. Helena, surpreendentemente, tornou-se uma grande aliada nessa transição. Depois do choque inicial ao saber que Theo havia sido informado sobre seu pai, ela se dedicou a facilitar as coisas, incentivando o neto a passar tempo com Dorian e até mesmo convidando-o ocasionalmente para almoços de domingo, algo que Ellen jamais imaginara que aconteceria. Ele é um bom pai, comentou Helena em uma dessas ocasiões, observando pela janela enquanto Dorian ensinava Theo a andar de bicicleta sem rodinhas no pequeno pátio atrás de sua casa. Atencioso, paciente. Sim, ele é, concordou Ellen, um sorriso involuntário se formando ao ver Dorian correndo ao lado da bicicleta, segurando o selim para garantir que Theo não caísse. E um bom homem também, acrescentou Helena com um olhar significativo para a filha. Diferente do que eu pensava quando vocês eram adolescentes. Ellen não respondeu, mas sentiu o rosto esquentar. Sua mãe estava se tornando cada vez menos sutil em suas insinuações sobre uma possível reaproximação romântica entre ela e Dorian. E não era a única. Theo, com sua franqueza infantil, frequentemente fazia comentários sobre como seria legal se Dorian morasse com eles, ou perguntava por que a mamãe e o papai não se beijavam como os pais das outras crianças. O próprio Dorian mantinha uma postura respeitosa, nunca pressionando, mas Ellen ocasionalmente o flagrava olhando para ela de uma maneira que fazia seu estômago dar voltas, exatamente como acontecia quando tinham 16 anos. Numa noite particularmente fria de julho, cerca de 2 meses após a revelação no piquenique, Dorian levou Theo ao observatório da universidade onde trabalhava, cumprindo uma promessa que havia feito ao filho. Ellen os acompanhou, fascinada pela oportunidade de ver o entusiasmo de ambos ao observarem os planetas e estrelas através de equipamentos profissionais. "Olha, mamãe, dá para ver os anéis de Saturno super bem", exclamou Theo, pulando de empolgação depois de olhar pelo enorme telescópio. "Deixa eu ver", pediu Ellen, aproximando-se do equipamento. A imagem era realmente impressionante, muito mais clara e detalhada do que qualquer coisa que pudesse ser vista com um telescópio amador. "É lindo", murmurou, genuinamente maravilhada. "Como você?", respondeu Dorian tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Ellen se afastou do telescópio, encontrando os olhos de Dorian na penumbra do observatório. Havia sido um comentário casual ou algo mais? Antes que pudesse decifrar a expressão dele, Theo puxou Dorian pela mão, ansioso para ver o próximo corpo celeste. O momento passou, mas a sensação permaneceu com Ellen pelo resto da noite. Mais tarde, quando Theo finalmente adormeceu no banco de trás do carro, exausto depois de tanta empolgação, Dorian dirigia em silêncio pelas ruas desertas de São Paulo. Ellen olhava pela janela, observando as luzes da cidade, perdida em pensamentos. "No que está pensando?", perguntou Dorian, quebrando o silêncio. Ellen hesitou, incerta se deveria compartilhar o que realmente passava por sua mente. "Em como tudo mudou nos últimos meses", respondeu, optando por uma meia-verdade. "Theo está tão feliz. Nunca o vi tão animado com a vida." "Também nunca fui tão feliz", confessou Dorian, mantendo os olhos na estrada. "Encontrar vocês dois foi como encontrar uma parte de mim que nem sabia que estava faltando." Ellen sentiu o coração acelerar. Estavam entrando em território perigoso, aquele que haviam tacitamente concordado em evitar enquanto se concentravam em Theo. "Dorian", começou ela sem saber exatamente o que queria dizer. "Eu sei", interrompeu ele suavemente. "Um passo de cada vez. Só queria que soubesse que estou aqui, não apenas para Theo, mas para você também. Quando e se estiver pronta." Ellen não respondeu, mas sua mão moveu-se lentamente pelo console do carro até encontrar a de Dorian. Um toque breve, quase tímido, mas carregado de significado. Ele entrelaçou seus dedos aos dela por um momento, um pequeno sorriso nos lábios, antes de voltar a segurar o volante com ambas as mãos. O resto do trajeto transcorreu em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, confortável, cheio de possibilidades não ditas, mas cada vez mais tangíveis. Quando chegaram ao apartamento de Ellen, Dorian carregou Theo adormecido até a cama, cobrindo-o cuidadosamente e beijando sua testa. Helene observava da porta,
sentindo uma onda de ternura ao ver o cuidado com que ele tratava o filho. Obrigada pela noite, disse ela, enquanto o acompanhava até a porta da frente. Foi mágico. Foi mesmo, concordou Dorian, parando no corredor. Havia uma hesitação em seu olhar, como se estivesse debatendo algo internamente. Elin, sim? Ela se aproximou um passo, o coração martelando contra as costelas. Acha que poderíamos tentar algo? Perguntou ele finalmente. Só nós dois. Um jantar, talvez? Sem Theo, sem astronomia, sem passado complicado. Apenas nós. Elin sentiu a respiração falhar. Era o momento de decidir. Continuar na segurança da zona que haviam estabelecido, onde eram apenas co-pais amigáveis, ou arriscar algo mais, algo que poderia ser maravilhoso ou desastroso. Eu gostaria disso, respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez e certeza da resposta. O sorriso que iluminou o rosto de Dorian valeu cada segundo de incerteza. Sexta-feira? Sugeriu ele. Posso pegar você às 19 horas? Sexta está perfeito, concordou Elin, retribuindo o sorriso. Vou pedir para minha mãe ficar com Theo. Houve outro momento de hesitação, um silêncio carregado de expectativa. Então, muito lentamente, Dorian se inclinou e beijou o canto dos lábios de Elin. Não completamente na boca, mas também não na bochecha. Um meio termo, um prelúdio, uma promessa. Boa noite, Elin, sussurrou, afastando-se com um sorriso. Boa noite, Dorian, respondeu ela, sentindo o local do beijo formigar agradavelmente. Enquanto o observava caminhar pelo corredor até o elevador, Elin sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Borboletas no estômago. Sorriu para si mesma, fechando a porta suavemente. Talvez, apenas talvez, aquela doação de sangue anônima não tivesse sido apenas o começo da história de pai e filho, mas também um recomeço para algo mais. Algo que fora interrompido 6 anos atrás, mas que talvez agora, finalmente, teria a chance de florescer sob o mesmo céu estrelado que tanto fascina Theo. Elin examinou seu reflexo no espelho pela 3ª vez, ajeitando o vestido bordô que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era extravagante, um modelo simples na altura dos joelhos, com mangas 3/4, mas era elegante e a fazia se sentir bonita, algo que raramente se permitia desde que se tornara mãe. Você está linda, filha, comentou Helena, parada na porta do quarto, observando Elin com um sorriso aprovador. Obrigada, mãe, respondeu Elin, passando as mãos nervosamente pelo vestido para alisar rugas imaginárias. Acha que não está muito formal? Está perfeito, garantiu Helena. Elegante, mas não exagerado. Dorian vai babar. Elin corou levemente, mas não pôde conter um sorriso. A relação com sua mãe havia melhorado consideravelmente nos últimos meses. Depois da revelação sobre a interferência de Helena no relacionamento deles anos atrás, houve um período difícil de ajustes e perdões. Mas, aos poucos, com conversas honestas e o bem-estar de Theo como prioridade compartilhada, construíram um novo entendimento. E agora, surpreendentemente, Helena era a maior incentivadora de um possível romance entre Elin e Dorian. Tem certeza que não vai ser um problema ficar com Theo esta noite? Perguntou Elin, aplicando um batom suave. Que pergunta? Helena balançou a cabeça divertida. Meu neto favorito, que adora dormir na casa da vovó, especialmente quando faço aquele bolo de chocolate que ele tanto ama. Nenhum problema. Como se convocado pela menção ao seu nome, Theo apareceu no corredor já de pijama e com a pequena mochila que levava para a casa da avó. Uau, mamãe, você está parecendo uma princesa, exclamou ele, com os olhos arregalados de admiração. Elin sorriu, abaixando-se para ficar na altura do filho. Obrigada, astronauta. Você já está pronto para a noite de cinema com a vovó? Sim, vamos assistir Guardiões da Galáxia e comer pipoca, respondeu ele, animadamente. Então, sua expressão ficou mais séria. Mamãe, você e o papai vão ter um encontro romântico? A pergunta direta pegou Elin desprevenida. Ela trocou um olhar rápido com Helena, que apenas deu de ombros, como se dissesse, eu não disse nada. Bem, começou Elin, escolhendo as palavras cuidadosamente. Vamos jantar juntos, só nós dois, para conversar e nos conhecermos melhor. Como um encontro, insistiu Theo, com aquela perspicácia que às vezes assustava Elin. Sim, como um encontro, admitiu ela finalmente. Para sua surpresa, Theo abriu um enorme sorriso. Legal,
O Miguel da minha escola disse que quando os pais se amam, eles ficam juntos na mesma casa. Aí não precisa ficar indo de uma casa para outra. Elin sentiu o rosto esquentar. Helena pigarreou, disfarçando uma risada. Theo, vamos com calma, ok? Disse Ellen gentilmente. Seu pai e eu estamos apenas vendo como as coisas vão. O menino assentiu solenemente, mas seu sorriso dizia que já havia tirado suas próprias conclusões. Tudo bem, mamãe. Só não esquece de usar batom. A mãe do Miguel disse que os homens gostam de batom. Desta vez, Helena não conseguiu conter a risada. E Ellen também riu, balançando a cabeça diante da sabedoria infantil do filho. Vou me lembrar disso, astronauta. A campainha tocou precisamente às 19 horas, anunciando a chegada de Dorian. Ellen sentiu uma onda de nervosismo como uma adolescente em seu primeiro encontro. Respirou fundo, pegou sua bolsa e foi até a porta. Dorian estava no corredor, impecavelmente vestido em calças escuras e uma camisa cinza que destacava seus olhos. Segurava um pequeno buquê de lírios brancos, e seu sorriso ao ver Ellen era radiante. Você está deslumbrante, disse ele, visivelmente encantado. Você também não está nada mal, respondeu Ellen, aceitando as flores com um sorriso tímido. Antes que pudessem trocar mais palavras, Theo surgiu correndo. Pai! Exclamou, abraçando as pernas de Dorian. Você trouxe flores? A mãe do Miguel disse que os homens sempre devem trazer flores no primeiro encontro. Dorian riu, agachando-se para abraçar o filho adequadamente. É um bom conselho, concordou, piscando para Ellen por cima da cabeça de Theo. E você, astronauta? Pronto para a noite de cinema com a vovó? Sim, vamos assistir um filme sobre alienígenas e depois comer bolo de chocolate. Parece incrível, disse Dorian, genuinamente entusiasmado. Mas não fique acordado até muito tarde, ok? Ok, pai, prometeu Theo solene. Então, com a impulsividade típica das crianças, acrescentou. Vocês vão se beijar hoje? Theo! Exclamou Ellen, mortificada. Dorian, porém, apenas riu, completamente à vontade com a franqueza do filho. Isso, astronauta, é um mistério do universo que só o tempo dirá, respondeu ele, bagunçando carinhosamente os cabelos de Theo. O menino pareceu aceitar a resposta enigmática, e após mais algumas despedidas e recomendações, Helena levou Theo para sua casa, deixando Ellen e Dorian finalmente sozinhos. Desculpe por isso, disse Ellen, ainda um pouco constrangida pelo comentário direto do filho. Ele está numa fase de perguntar tudo o que vem à mente. Não precisa se desculpar, garantiu Dorian, oferecendo o braço a ela. Ele é curioso e observador, como a mãe. Ellen sorriu, aceitando o braço dele enquanto caminhavam para o elevador. Havia algo surpreendentemente confortável na situação, apesar do nervosismo inicial. Talvez porque no fundo não eram estranhos. Eram duas pessoas que já haviam se amado uma vez, que compartilhavam um filho, que estavam redescobrindo um ao outro sob novas circunstâncias. Dorian a levou a um restaurante charmoso em Vila Madalena, pequeno e aconchegante, com iluminação suave e mesas afastadas o suficiente para garantir privacidade. Como descobriu este lugar? Perguntou Ellen, impressionada com a escolha. Pesquisa, respondeu Dorian com um sorriso. Queria que fosse especial. A noite fluiu com surpreendente facilidade. Conversaram sobre tudo. Os anos perdidos, suas carreiras, Dorian como pesquisador no laboratório universitário, Ellen e seus sonhos adiados de estudar administração. Histórias engraçadas sobre Theo, planos para o futuro. Nunca desisti completamente do sonho de fazer faculdade, sabe? Confessou Ellen, enquanto saboreavam a sobremesa, um delicioso creme brulee. Mas com Theo pequeno e as contas para pagar, sempre foi talvez um dia. E esse dia não poderia ser agora? Perguntou Dorian, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Theo já está na escola, e agora você tem... Bem, tem a mim para ajudar. Ellen ergueu os olhos, surpresa com a sugestão. Está falando sério? Completamente, afirmou Dorian. Você é inteligente, determinada e merece realizar seus sonhos, e eu quero ajudar de verdade. Não sei, hesitou Ellen. Faculdade é caro, e mesmo com um curso noturno teria que reduzir meu horário na lanchonete, o que significa menos renda. Ellen, eu sou o pai de Theo, lembrou Dorian gentilmente. Quero contribuir financeiramente, não apenas com passeios e presentes. É minha responsabilidade, e quero assumi-la plenamente. A conversa então mudou para aspectos práticos. Como organizariam a pensão alimentícia, a divisão de tempo com Theo,
os detalhes legais da paternidade que ainda estavam finalizando. Era uma conversa adulta, responsável, sem o romantismo dos vinhos e velas, mas de alguma forma aquilo aproximou-os ainda mais. Depois do jantar, decidiram caminhar um pouco antes de voltar. A noite estava agradável, com uma brisa leve e um céu surpreendentemente estrelado para os padrões de São Paulo. Olhe, apontou Dorian, parando em uma pequena praça. Dá para ver Vênus hoje. Ellen seguiu seu olhar para o céu, onde um ponto brilhante se destacava entre as poucas estrelas visíveis. É lindo, comentou ela maravilhada. Theo ficaria maluco se estivesse aqui. Ele herdou nossa paixão pelas estrelas, observou Dorian, sorrindo. Lembra como passávamos horas no telhado da sua casa, inventando nossas próprias constelações? Lembro, respondeu Ellen, sentindo uma onda de nostalgia. Você dizia que um dia me daria uma estrela. E ainda daria, afirmou ele, virando-se para encará-la. Daria o universo inteiro se pudesse. Havia uma intensidade no olhar dele que fez o coração de Ellen acelerar. Estavam muito próximos agora, tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele, o leve aroma de sua colônia. Dorian, começou ela, incerta do que queria dizer. Ele levou uma mão ao rosto dela, acariciando suavemente sua bochecha. Nunca deixei de pensar em você, sabia? Confessou, com voz baixa. Mesmo em Portugal, mesmo nos relacionamentos que tive depois, sempre havia algo faltando. E agora sei o que era. O quê? Perguntou ela, quase sem fôlego. Você, respondeu ele simplesmente. Sempre foi você, Ellen. E então, com a mais natural das transições, ele se inclinou e a beijou. Não foi como o quase beijo na porta de seu apartamento dias atrás. Foi um beijo completo, profundo, carregado de 6 anos de ausência e saudade, de reencontro e promessa. Ellen sentiu-se derreter contra ele, seus braços instintivamente envolvendo o pescoço de Dorian, enquanto correspondia ao beijo com igual intensidade. Era familiar e novo ao mesmo tempo, como voltar para casa depois de uma longa viagem, apenas para descobrir que a casa havia sido renovada, mais bonita, mais acolhedora. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, os olhos brilhando na luz dos postes da praça. Isso responde à pergunta de Theo, murmurou Ellen com um pequeno sorriso. Dorian riu, apoiando sua testa contra a dela. E responde à minha também. Qual pergunta? Se ainda havia algo entre nós. Se poderíamos recomeçar. Helene sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, como estar à beira de um precipício, sabendo que saltar poderia ser a maior aventura de sua vida ou a queda mais dolorosa. Tenho medo, Dorian, admitiu honestamente. Medo de me machucar de novo. Medo de Theo se machucar se não der certo. Também tenho medo, confessou ele, segurando as mãos dela entre as suas. Mas acho que vale a pena tentar. Não por causa do passado, mas pelo que poderíamos construir agora. Os 3 juntos. Ellen olhou para suas mãos entrelaçadas, pensando em tudo que haviam passado para chegar até ali. A separação forçada, os anos de solidão e luta, a doação de sangue que mudou tudo, os últimos meses de reaproximação e descobertas. Tão improvável, murmurou, quase para si mesma, de todas as pessoas que poderiam doar sangue para Theo naquele dia. Destino, sugeriu Dorian com um pequeno sorriso. Ou coincidência cósmica, como prefira chamar. O universo nos reunindo novamente. Helene sorriu, sentindo uma certeza crescer dentro dela. Talvez fosse loucura, talvez fosse precipitado, mas parecia certo. Vamos tentar, decidiu finalmente. Um passo de cada vez, mais juntos. O sorriso de Dorian era radiante quando ele a beijou novamente, selando a promessa sob as estrelas que tanto significavam para eles 3. Saíste 6 meses depois. Tem certeza que não esquecemos nada? Perguntou Ellen, verificando a mochila de Theo pela 3ª vez. Troca de roupa, escova de dentes, pijama espacial, remédios para caso a anemia dele se manifeste. Ellen, vamos acampar por uma noite, não escalar o Everest. Riu Dorian, colocando a última mala no porta-malas do carro. E estaremos a apenas 1 hora da cidade. Se esquecermos algo, podemos voltar. Ela suspirou, sabendo que estava sendo excessivamente cautelosa. Desculpe, é que nunca levei Theo para acampar antes. Estou nervosa. Dorian se aproximou, abraçando-a carinhosamente. Vai ser incrível, garantiu.
O céu estará perfeito para observação esta noite, longe das luzes da cidade. Theo vai adorar. Como se convocado pela menção ao seu nome, o menino saiu correndo do prédio, acompanhado por Helena, que carregava um recipiente que certamente continha algum doce caseiro. Estamos prontos para a expedição espacial, comandante Theo? Perguntou Dorian, batendo continência para o filho. Sim, capitão pai, respondeu Theo, retribuindo a continência com seriedade cômica. Prontos para observar galáxias distantes. Helena se aproximou entregando o recipiente para Ellen. Bolo de chocolate para o lanche, explicou. E tem sanduíches na geladeira térmica que já coloquei no carro. Obrigada, mãe, sorriu Ellen, abraçando-a. Tem certeza que não quer vir conosco? Helena balançou a cabeça sorrindo. E ser vela no acampamento romântico de vocês? Não, obrigada. Além disso, tenho meu programa de culinária para assistir. Depois das despedidas, os três entraram no carro e partiram para o pequeno sítio de um colega de Dorian, onde acampariam. Era uma tarde de janeiro ensolarada e quente, perfeita para iniciar a pequena aventura familiar. Durante o caminho, Theo tagarelava animadamente no banco de trás, alternando entre cantar músicas da escolinha e fazer perguntas sobre quantas estrelas poderiam ver à noite. Ellen, no banco do passageiro, observava a paisagem urbana gradualmente dar lugar a cenários mais rurais, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Os últimos 6 meses haviam sido transformadores. Depois daquele primeiro encontro oficial, ela e Dorian decidiram levar as coisas com calma, sempre priorizando o bem-estar de Theo. Saíam juntos regularmente, passavam tempo como família e lentamente construíram uma relação sólida, baseada não apenas no amor renovado que sentiam um pelo outro, mas também no respeito e parceria. Um mês atrás, Ellen finalmente aceitara o incentivo de Dorian e se inscrevera para o vestibular da Faculdade de Administração. Para sua surpresa e alegria, fora aprovada e começaria as aulas em março. Sua chefe na lanchonete, impressionada com sua dedicação, concordara em ajustar seus horários para acomodar os estudos e Dorian assumir a parte significativa das despesas de Theo, aliviando consideravelmente o orçamento apertado de Ellen. Tudo parecia estar finalmente se encaixando, como peças de um quebra-cabeça que por muito tempo parecera impossível de completar. No que está pensando? Perguntou Dorian, notando seu silêncio pensativo. Ellen sorriu, colocando a mão sobre a dele no câmbio. Em como a vida é engraçada. Há 1 ano eu estava desesperada no hospital, vendo Theo doente, sem saber o que fazer. E agora estamos aqui os 3 juntos indo acampar como uma família. Uma constelação familiar, comentou Dorian com um sorriso. 3 estrelas unidas pela gravidade do amor. Isso foi muito meloso, pai. Veio a voz de Theo do banco traseiro fazendo os dois rirem. Só espere até crescer, astronauta, rebateu Dorian, olhando pelo retrovisor. Um dia você também vai dizer coisas melosas para alguém especial. Nunca, declarou o menino com convicção. Vou só falar de planetas e foguetes. Ellen trocou um olhar divertido com Dorian, sabendo que um dia Theo mudaria de ideia. Mas por enquanto, deixariam que ele vivesse em seu mundo de exploração espacial e aventuras científicas. Chegaram ao sítio no meio da tarde. Era um local simples, mas charmoso, com uma área designada para camping, próxima a um pequeno lago. Cercados por árvores e com ampla visão do céu, era perfeito para observação astronômica. Montar a barraca foi uma aventura por si só. Theo tentava ajudar, mas frequentemente acabava atrapalhando mais do que contribuindo. Dorian, para a surpresa de Ellen, revelou-se bastante habilidoso em atividades ao ar livre, montando não apenas a barraca, mas também uma pequena fogueira para quando a noite chegasse. A tarde passou rapidamente entre brincadeiras à beira do lago, piquenique na grama e Theo coletando pedras espaciais e que eram apenas pedras comuns, mas ele insistia que vinham de Marte. À medida que o sol começava a se pôr, os 3 se sentaram em cadeiras de camping para apreciar o céu que gradualmente se enchia de estrelas. «Uau!» exclamou Theo, boquiaberto, quando a escuridão finalmente se instalou, revelando um espetáculo celeste impressionante. Nunca vi tantas estrelas. Dorian já havia montado o telescópio e ajustava-o cuidadosamente. É por causa da poluição luminosa da cidade, explicou ele, em seu modo professor que Theo tanto adorava. Aqui, longe das luzes artificiais, podemos ver muito mais do universo.
Os três se revezaram no telescópio, observando planetas, constelações e até mesmo algumas nebulosas distantes. Dorian, com seu conhecimento de astronomia, transformou a experiência em uma verdadeira aula prática, para deleite de Theo e Elin. Em determinado momento, enquanto Theo estava concentrado observando a lua, Dorian pegou a mão de Elin e a puxou gentilmente para um pouco mais longe, onde pudessem conversar sem distrair o menino. "Tenho algo para te dar", disse ele misteriosamente, tirando uma pequena caixa do bolso do casaco. O coração de Elin acelerou. Não era possível. Ou era? "Dorian, não é o que você está pensando." Ele sorriu, percebendo sua expressão. "Ou talvez seja, parcialmente." Elin aceitou a caixinha com mãos ligeiramente trêmulas e a abriu. Dentro havia um delicado pingente de prata em forma de estrela, com uma pequena pedra azul no centro. "É lindo", murmurou ela, genuinamente tocada. "Lembra da promessa que fiz quando tínhamos 16 anos?" perguntou Dorian, pegando o pingente e se posicionando atrás dela para colocá-lo em seu pescoço. "Que um dia te daria uma estrela." Elin assentiu, sentindo um nó na garganta enquanto ele fechava o fecho do colar. "Lembro." Dorian a virou gentilmente para encará-lo, a luz das estrelas e da fogueira distante refletindo em seus olhos. "Considere esta estrela como um símbolo da minha promessa renovada", disse ele, segurando suas mãos. "Não apenas de te amar para sempre, mas de construirmos juntos essa constelação familiar que começamos. Você, eu e Theo. E talvez mais estrelas no futuro." Elin arregalou os olhos, compreendendo a insinuação. "Está falando de irmãos ou irmãs para Theo um dia", confirmou Dorian com um sorriso esperançoso. "Se você quiser, é claro." A ideia de expandir sua família, algo que Elin nem considerara possível há um ano, agora parecia não apenas plausível, mas desejável. Ela levou a mão ao pingente em seu pescoço, sentindo-se emocionada. "Eu adoraria isso", admitiu com voz embargada. "Mas não deveríamos fazer as coisas na ordem tradicional. Você sabe, casamento e depois mais filhos." Dorian sorriu, dando um passo mais perto. "Isso soa como um pedido para que eu te peça em casamento?" Elin corou, mas não recuou. "Talvez", respondeu com um pequeno sorriso. "Eventualmente, quando for o momento certo." "E quando seria esse momento?" perguntou ele, envolvendo a cintura dela com os braços. "Quando eu terminar pelo menos o primeiro semestre da faculdade", respondeu Elin pensativa. "Quando Theo estiver completamente adaptado à ideia de nós como um casal. Quando eu me sentir pronta para dar esse passo." Dorian assentiu, compreensivo. "Parece um plano sensato, e eu esperarei o tempo que for necessário", garantiu beijando-a suavemente. "Afinal, já esperamos 6 anos. Mas alguns meses não farão diferença." "Mamãe, pai, venham ver." A voz empolgada de Theo interrompeu o momento. "Acho que vi uma estrela cadente." Eles se separaram sorrindo e voltaram para onde o filho aguardava ansiosamente. "Viu mesmo?" perguntou Dorian, agachando-se ao lado dele. "Sabe o que dizem sobre estrelas cadentes, não é?" "Que podemos fazer um pedido", respondeu Theo animado. "Já fiz o meu." "E o que pediu, astronauta?" perguntou Elin curiosa. Theo balançou a cabeça com ar de mistério. "Não posso contar, senão não se realiza." "Mas tem a ver com nós três", acrescentou com um sorriso significativo que lembrava tanto o de Dorian que Elin sentiu o coração apertar de ternura. Os três voltaram a observar o céu. Theo no meio, segurando a mão de cada um dos pais. Era uma imagem perfeita. Uma pequena família reunida sob as estrelas que tanto significavam para eles, conectados não apenas pelos laços de sangue, mas por algo muito mais forte, o amor que havia superado distância, tempo e mal-entendidos. Mais tarde, quando Theo finalmente adormeceu na barraca, exausto depois de tanta empolgação, Elin e Dorian ficaram do lado de fora, sentados juntos numa cadeira de camping dupla, observando a fogueira que aos poucos se extinguia. "No que está pensando?" perguntou Dorian, acariciando os cabelos dela, enquanto ela descansava a cabeça em seu ombro. "Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo", respondeu Elin pensativa. "Um ano atrás eu estava sozinha, lutando para criar Theo, trabalhando em um emprego que não me realizava, sem esperanças de estudar. E agora tenho você. Vou começar a faculdade. Theo está mais feliz do que nunca. E tudo por causa de uma doação de sangue", completou Dorian, maravilhado com o encadeamento de eventos que os havia reunido.
Algo que faço há anos, sem pensar muito a respeito. O destino tem um senso de humor interessante, comentou Ellen, erguendo o rosto para olhá-lo. Mas estou grata por isso. Grata por ele ter nos dado uma segunda chance. Dorian inclinou-se para beijá-la. Um beijo lento e carinhoso, carregado de promessas para o futuro. Eu também, Ellen. Mais do que posso expressar. Enquanto a fogueira se transformava em brasas e o céu continuava a exibir seu espetáculo de estrelas, Ellen refletia sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Uma emergência médica, uma doação anônima, um nome num envelope que a fez congelar. E agora, uma nova vida se abria à sua frente, cheia de possibilidades. Não seria sempre fácil, sabia disso. Haveria desafios, ajustes, momentos difíceis, mas com Dorian ao seu lado, com o amor de Theo iluminando seus dias e com a constelação familiar que estavam construindo, Elin sentia-se mais forte e esperançosa do que jamais imaginara ser possível. O universo, em sua infinita sabedoria, havia encontrado uma forma de reunir 3 estrelas que nunca deveriam ter sido separadas. E agora, juntas novamente, brilhavam mais intensamente do que nunca, iluminando não apenas umas às outras, mas todos ao seu redor. E a lição mais preciosa que Ellen aprendeu em toda essa jornada, que às vezes o que parece ser o fim de uma história é apenas o começo de algo muito mais belo e significativo, que o amor verdadeiro encontra seus caminhos, mesmo através das circunstâncias mais improváveis. E que assim como as estrelas no céu noturno, algumas conexões são eternas, transcendendo tempo, espaço e todas as adversidades que a vida possa apresentar. Sob o vasto céu estrelado, abraçada ao homem que amava e com seu filho dormindo pacificamente na barraca ao lado, Ellen finalmente compreendeu o verdadeiro significado de lar. Não era um lugar, mas sim as pessoas com quem compartilhamos nossa jornada, as estrelas que compõem nossa constelação pessoal, guiando-nos através das noites mais escuras até o amanhecer de um novo dia, cheio de esperança e possibilidades infinitas.